Bora que bora, galerinha, chegando para mais uma live aqui no nosso canal Cruzeiro Infor. Tamo junto, bora que bora. Semana que finaliza aí com um clássico, mais precisamente amanhã, um clássico Cruzeiro e Atlético, né? Um clássico muito importante para o nosso cabuloso que tá dentro do G4, né? Importante para vencer também, ganhar uma moral, né? Sempre vencer o rival é super importante, dá uma motivação a mais na temporada, mas o Cruzeiro está bem focado, é no G4 do Campeonato Brasileiro e seus objetivos na temporada com relação ao projeto como um todo, né? O clássico é um jogo importante, né? Sempre tá vencendo o clássico para dar aquele ânimo, como eu falei, é sensacional, só que o Cruzeiro tem outros objetivos também. E aí, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, né, não é só o clássico que importa, outros jogos também. Então, o Cruzeiro está levando muito a sério o projeto. O técnico Leonardo Jardim tem escalado tudo o que ele tem de melhor, né? Inclusive contra o Sport, muitos jogadores pendurados e o técnico Leonardo Jardim manteve a coerência com relação a valorizar todos os pontos e todos os jogos, colocou todos os jogadores em campo, né? Graças a Deus, ainda bem, nenhum jogador tomou cartão que estava pelo menos pendurado e está suspenso para o jogo. O Cruzeiro vai poder ter um time completinho, que daqui a pouco nós vamos falar tudo sobre o time do Cruzeiro, que não tem mistério. É o mesmo time, a não ser que aconteça alguma coisa até amanhã na hora do jogo, por ordem médica, ou ter que preservar algum jogador por desgaste, vai ser o mesmo time. Nós vamos falar também sobre esse time, vamos falar sobre escalação. Tem notícias do nosso cabuloso também, bastidores pegando fogo, né? Provocação daqui, provocação dali, até de forma mais comedida dessa vez, é um clássico mais tranquilo. Eu estou sentindo, não sei vocês, deixa a opinião de vocês. Estou sentindo um clássico mais tranquilo. E eu talvez entenda e tenha o motivo, né? Nem todos os clássicos, né? Somente ultimamente, o Cruzeiro não tem chegado como favorito nos clássicos, né? Dessa vez o Cruzeiro chega como favorito. O lado de lá, né, baixou um pouquinho a bola, tem comentado pouco, tem falado pouco, mas o Cruzeiro não vai cair nessa não. O nosso cabuloso está vacinado, leva a sério todos os jogos, tem jogado intensamente quando tá vencendo, quando tá empatando, quando tá perdendo, tem levado a sério os jogos grandes, os jogos pequenos. O Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim é um time muito objetivo nos seus ideais. Então não vai ser porque é um clássico que o Cruzeiro está ligeiramente favorito, está sendo citado aí pela mídia e não vamos cair nessa. A mídia seca demais. Inclusive vamos passar aqui, né, como é de costume, vamos colocar aqui a votação lá do GE, né, que indica o favorito para os jogos, né? E aí, jogo do Cruzeiro, né? Seja um clássico ou não, eles indicam aí quem vai vencer e quem não vai. E impressionante, né? Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou colocar na tela. Impressionante o tamanho e favoritismo do Cruzeiro. Ainda mais vindo, né, da imprensa que não gosta do Cruzeiro. Ainda quando se trata de Cruzeiro e Atlético, então todos vocês sabem para onde eles tendem né, a torcer, o lado que eles preferem, né, onde eles indicam que vai ser o favorito, mesmo o Cruzeiro estando melhor. Dessa vez, incrivelmente, eles estão bancando o Cruzeiro como favorito. Mas nós temos muita coisa para falar, vamos falar sobre escalação, tabela do Campeonato Brasileiro e muito mais. Estou vendo que já tem algumas mensagens de vocês aqui no chat, daqui a pouco eu passo no chat, como sempre, daquele jeito, né, dando moral para vocês que me ajudam muito aqui. Deixa eu descer um pouquinho a câmera, ou subir um pouquinho aqui, né, para mostrar esse rosto feio, meu, que está conversando com vocês. Melhor aí, ó, pegando o bonezinho do Cruzeiro aqui. Deixa o dedo no like, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal se você não for inscrito, que é sempre importante. Batemos os 5.000 inscritos na live passada, de forma sensacional aí junto com vocês. E é isso, temos que manter o foco aí e pedir as inscrições, tá? Não peço mais porque o canal é pequeno, vou ficar pedindo aí. A mensagem de vocês todas vão para a tela, tá? Todas vão para a tela. Eu não deixo de colocar a mensagem de ninguém na tela não, beleza? Então manda sua mensagem, que é sempre importante. Vamos começar daqui a pouquinho a falar sobre os assuntos. Já algumas pessoas mandando mensagem aqui, então eu vou deixar aquele abraço de costume aqui para quem já mandou mensagem e para quem vai mandar também. Daqui a pouco nós vamos colocar na tela e vamos agradecer de forma simultânea, beleza? Tamo junto, galera.
Não se esqueça, deixe o dedo no like, compartilhe o conteúdo e se inscreva no canal. Um abraço aí para o Lucas Carvalho, que chegou aí com a primeira mensagem, Patrícia Duarte também, logo em seguida mandando a mensagem dela aí falando sobre o clássico, a opinião polêmica da Patrícia Duarte aqui. A Bissantos também chegando com uma mensagem sensacional, muito obrigado pela sua participação, Bissantos. Tarde de sabadão, e vamos falar bastante de Cruzeiro amanhã, um clássico importantíssimo para o Cruzeiro, não só porque é um clássico, porque o Cruzeiro precisa se manter no G4. O Diogo Silva também chegando com mais uma mensagem, o Marco Silva também aqui, dando aquela moral de sempre e mandando mensagem. O Alexandre Costa, nunca falha o Alexandre Costa. E o Douglas Macedo também aqui, deixando a sua opinião, falando sobre G4. Então daqui a pouquinho nós vamos falar sobre todas essas mensagens. Vou voltar lá para pontas, né? Quem mandou primeiro aqui, né? Para mim daqui a pouco começar a colocar na ordem cronológica das coisas aqui para a gente não perdermos o fio da meada. Então bora que bora falar aqui falar muito de cabuloso, tá? Muita coisa pra gente falar. Vou começar aqui com alguns assuntos pertinentes para o dia de hoje, né, que antecede a esse clássico, né? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre tabela do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem notícia também, e aí vamos passar aqui que é importante a gente vermos a situação do Cruzeiro no campeonato, né? E também está ali próximo ali, por que não falar um pouquinho da posição ali que está o Atlético também no campeonato. Então tá aí, tabela do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro amanhã tem esse clássico. Só por ser um clássico é um jogo importante. Sempre importante a gente vencer os clássicos, porque dá um ânimo a mais na temporada. Entretanto, o foco maior do Cruzeiro é aí, ó, tá na tela. A tabela do Campeonato Brasileiro. O objetivo do Cruzeiro nesse primeiro momento, devido ao início conturbado que nós tivemos, e aí deixa a opinião de vocês se é realmente isso, se eu estou errado, se eu estou certo. As opiniões se divergem mesmo. Tem problema não. Se discordar de mim, manda a sua mensagem aí. O objetivo do Cruzeiro, como eu falava, é permanecer dentro do G4. O Cruzeiro começa montando um grande time na temporada e aí todos nós, como torcedores cruzeirenses, empolgados com tudo aquilo que estava acontecendo, apresentação do Judas Dudu, apresentação do Gabigol e outros mais também, eu imaginava que nós íamos brigar por tudo na temporada. O Cruzeiro estava montando um grande time. Entretanto, a realidade foi batendo na porta, né? Não deu certo, o técnico Fernando Diniz fez um péssimo trabalho. E aí o Cruzeiro começou a jogar muito mal, um campeonato mineiro muito ruim. A Copa Sul-Americana também, quando começou, nós vimos e ainda está acontecendo como foi a situação da Copa Sul-Americana. Então o Cruzeiro começou com um início de temporada conturbado. 2 pré-temporadas e nada resolvia. O técnico Leonardo Jardim chega e aí vai melhorando as coisas de forma gradativa. Demorou um pouco, mas parece que o trabalho está encaixando. Qual que é a realidade do Cruzeiro hoje? Brigar no Brasileirão para se manter ali, vamos dizer G4 para não correr risco, mas se manter dentro do G6 é importante para quê? Para buscarmos a Libertadores de 2026. Esse é o ideal do Cruzeiro, o objetivo do Cruzeiro para a temporada de 2025. Caso sobre alguma coisa ali na Copa do Brasil, de repente algo pode acontecer também no Campeonato Brasileiro que não é impossível, e aí eu acho que vocês vão concordar comigo, pode ser que o Cruzeiro brigue por algo a mais. Mas a nossa realidade é buscar a Libertadores. Então, o Cruzeiro amanhã vai para um clássico, que é importante vencer, né? Normalmente quem vence o clássico, se tiver mal, melhora, se tiver bom, melhora um pouco mais ainda, o torcedor fica muito feliz, mas o nosso objetivo com relação à tabela é nos mantermos ali na parte de cima. Então, por ser clássico, eu imagino que o Cruzeiro tenha que pontuar. É um jogo muito difícil, é um jogo em que não tem como a gente prever. O favoritismo, ele vai até quando o juiz apita, porque depois clássico é clássico e vice-versa, todos nós sabemos disso. Então é um jogo complicado. É importante pontuar. Obviamente que o Cruzeiro, né, para mim é ligeiramente favorito, vive um momento melhor, tem um time para mim nesse momento melhor encaixado do que o time do Atlético. Então é obrigação nossa fazer valer o favoritismo. E eu acredito na vitória do Cruzeiro. Caso o clássico é clássico e vice-versa, nós sabemos disso, aconteça algo de diferente, é importante o Cruzeiro pontuar. Então não podemos pensar em derrota, de jeito nenhum. Ou fazemos valer o nosso favoritismo e vencemos o jogo, ou pelo menos pontuamos, o que é importante para a gente se manter na primeira parte da tabela. Vocês concordam comigo ou vocês discordam, galera? Manda aí a mensagem de vocês. O objetivo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, vocês discordam de mim? Não é apenas Libertadores hoje.
O Cruzeiro pode mais? O Cruzeiro deve buscar o título? O Cruzeiro não deve pensar somente em G6, o Cruzeiro deve pensar em G4, né? Manda a opinião de vocês aí. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa tabela. A tabela do Campeonato Brasileiro está na tela e aí nós estamos cansados de saber, mas não estamos cansados de ver, porque é sempre importante ver o Cruzeiro na parte de cima da tabela. É muito gostoso, né? Se nós tivermos que falar sobre essa tabela 1000 vezes esse ano, desde que o Cruzeiro esteja no G4, vai ser um prazer vir aqui falar da tabela do Campeonato Brasileiro com vocês. Primeiro lugar, o Palmeiras com 19 pontos. Detalhe, o Cruzeiro está a apenas 3 pontos do líder, então o Cruzeiro faz um jogo em casa, lembrando que o Palmeiras joga com o Red Bull Bragantino, né, lá em Bragança Paulista, então é um jogo difícil para o Palmeiras, pode ser que o Palmeiras não pontue 100% com a vitória, se o Cruzeiro vencer ele encosta no Palmeiras. Pode ser que o Bragantino vença, não é impossível, é um jogo lá, vamos dizer assim, regional, então o Bragantino tem condição de fazer um bom jogo contra o Palmeiras. Se o Bragantino vence o Palmeiras, o Cruzeiro pode vencendo, chegar aos 19 também, como tem o Palmeiras. É um jogo difícil para o Palmeiras, tá? Um jogo muito difícil para o Palmeiras. Em segundo lugar, o Flamengo. Detalhe do jogo contra o Flamengo. O jogo do Flamengo, tá? Detalhe, Flamengo e Botafogo. Obviamente que o Flamengo faz o jogo em casa, né? A atmosfera toda a favor do Flamengo, mas o Botafogo tem um bom time. Um clássico. Pode ser que o Flamengo vença, para mim é favorito, mas o Botafogo pode complicar. Então é um jogo que também ajuda o Cruzeiro. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo, um clássico regional. Em terceiro colocado, o Bragantino, que faz um jogo contra o Palmeiras, né? Um jogo dificílimo. Se o Bragantino vence, né, o Bragantino, né, ultrapassa ali o Palmeiras, só que se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro fica na cola do Bragantino, e aí, sinceramente, gente, pensando em tabela do Campeonato Brasileiro, eu prefiro que o Bragantino esteja à nossa frente, a gente esteja na cola do Bragantino, do que o Palmeiras à nossa frente, né? Então, se o Bragantino tiver que vencer, eu não tenho nada contra. Para mim, seria perfeito. Em quarto lugar, nós... O cabuloso Cruzeiro na quarta colocação com 16 pontos. Detalhe, gente, o Cruzeiro já está 3 pontos à frente do quinto colocado, que é o Fluminense. Tá? Então, olha para vocês verem a importância de pontuar. Se o Cruzeiro pontuar, o Cruzeiro permanece no G4. Então, assim, por isso que eu falei, nós não podemos pensar em derrota. Eu não sei se vocês concordam comigo. Manda mensagem de vocês aí. Se vocês concordar comigo, beleza. Se vocês não concordar, manda mensagem também que nós vamos discordar aqui ao vivo. Vou colocar a mensagem de vocês na tela. Então, para mim, a importância de pontuar. Se o Cruzeiro amanhã pontuar, ele permanece no G4, que ele está a 3 pontos à frente do Fluminense, que é o quinto. Se ele pontuar, ele vai a 17. O Fluminense só chega a 16. Perfeito, o Cruzeiro continua no G4, mas o ideal é a vitória, é claro. E aí, seguidos de Ceará com 12 pontos, né, na sexta colocação. E na sétima colocação, o nosso adversário, o Atlético Mineiro, com 12 pontos. Então, nós estamos ali alguns pontos na frente do Atlético. Se a gente não perder para o Atlético, ou se não perdermos para o Atlético, se nós vencermos, a gente distancia mais o nosso rival, nos mantém ali perto dos líderes, ou até chegamos ali próximo da liderança. Se a gente pontuar, mantém o nosso adversário lá embaixo, continuamos no G4, então cenários bons para o Cruzeiro. Tá, amanhã, com relação à tabela do Campeonato Brasileiro. Então, muita coisa boa pode acontecer com o Cruzeiro amanhã em caso de não derrota. Um empate para o Cruzeiro, gente, aí eu não estou pensando em empate não, tá? Eu quero a vitória porque o Cruzeiro está vivendo o melhor momento. Mas, se a gente não perder, muita coisa boa pode acontecer com o Cruzeiro nessa rodada. Se vencermos, cenário, parte de cima total da tabela, porque vai ter confrontos diretos de quem está acima do Cruzeiro. Se a gente não perder e apenas pontuarmos, que no caso seria um empate, a gente mantém o pessoal de baixo abaixo da gente, né? E continuamos dentro do G4. Então, cenário muito bom para o Cabuloso amanhã fazer uma boa partida, confirmar a boa fase e nos mantermos dentro do G4, beleza, galera? É muita alegria, né, falar desse Cruzeiro dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, nas primeiras colocações, brigando pelas cabeças ali e brigando por Libertadores. É isso aí, galera. O Cruzeirão cabuloso tá numa boa fase. Lembrando que vem janela de transferências aí. Nós vamos falar daqui a pouco também sobre notícias sobre contratações, tá? Perfil de contratações. O Cruzeiro já tem um perfil traçado. Nós vamos falar sobre isso. Tudo isso aí, galera, ó, aos olhos, tá? Aos olhos e a observações minuciosas do técnico Leonardo Jardim. Não vai deixar mais Alexandre Matos e outras pessoas se meterem ali nas questões de contratações ou mexer no elenco do Cruzeiro como um todo. Isso quer dizer que vai funcionar?
Quer dizer que vai dar tudo certo? Futebol não é uma ciência exata, principalmente contratações não. Entretanto, o técnico Leonardo Jardim sabe o que está fazendo. Então, o técnico Leonardo Jardim vai estar ali de olho na questão de contratação e outras coisas mais sobre o Cabuloso agora. O Cruzeiro também querendo criar aí um novo setor de scout. Isso é importante. E o técnico Leonardo Jardim vai indicar profissionais, vai supervisionar. Mais pra frente, gente, eu não sei qual que é o projeto de vida do técnico Leonardo Jardim com relação ao futebol. A gente vê que o técnico Leonardo Jardim já vai estar totalmente inteirado à parte interna do futebol do Cruzeiro. Não me assusta, não vai me assustar, tá? Se o técnico Leonardo Jardim trabalhar internamente dentro do Cruzeiro e o Cruzeiro ter um outro treinador já para o futuro, tá? O técnico Leonardo Jardim trabalhando ali mais ou menos como um CEO ali do time como um todo, no caso de não permanência do Alexandre Matos. Mas isso é mais para frente, nós vamos falar sobre esse assunto. Dá uma moral para vocês, tabela na tela. Já falei todos os cenários que pode acontecer e vocês viram. Se vocês discordar de mim, manda mensagem aí. Se não discordam, se concordam, manda mensagem também. Então falei sobre muitas possibilidades que pode acontecer com o Cruzeiro amanhã. Menos derrota. Temos que pontuar e temos que vencer. É isso aí que nós temos que fazer. Então bora que bora dar uma moral para vocês. 54 pessoas de forma simultânea. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal. Ajuda o canal Cruzeiro Info a crescer, é sempre importante. Aqui, galera, eu não peço superchat, tá? Eu nem tô pedindo para se tornar membro do canal, porque isso tudo custa dinheiro. A única coisa que eu peço aqui, o canal é pequeno, tá crescendo agora. Nós atingimos os 5.000 inscritos na live passada. Então eu peço para vocês só compartilhamento, inscrição e o like, já ajuda demais. E aí eu agradeço vocês são sensacionais. Então, passar no chat, manda mensagem de vocês, tabela linda na tela e a esperança de um resultado muito bom amanhã, o que sempre é importante para manter a moral do torcedor, moral do time e os objetivos do time em dia, beleza? O Lucas Carvalho tá aqui com boa tarde, Lucas Carvalho. Tamo junto, meu irmão, tamo junto, chega aí que nós estamos sempre aqui para colocar a mensagem de vocês na tela. Eu agradeço mais uma vez pela sua mensagem. O Lucas Carvalho, que sempre participa aqui com a gente, é um dos primeiros, parece que fica esperando a live, Lucas Carvalho. Muito obrigado, agradeço demais. Amanhã é vitória do Cabuloso. E aí ele mandou uma mãozinha ali, ó, não sei se é para tocar, pra que tá combinado ou você tá levando as mãos aos céus ali. Vitória do Cabuloso, a gente agradece. Mas é isso aí, meu caro, tomara que o Cruzeiro vença mesmo, tamo junto. Vamos, meu Cruzeiro, tá tudo certo, é isso aí, vamos acreditar no Cruzeiro que amanhã vai dar bom para o Cabuloso. A Patrícia Duarte também chegando com uma mensagem aqui importante, ó. Clássico é muito pegado, não tem favorito. Então, na opinião da Patrícia Duarte, apesar de o Cruzeiro estar ligeiramente melhor, estão sendo um time hoje mais encaixado, tá melhor colocado na tabela que está na tela do Campeonato Brasileiro, a Patrícia Duarte entende que não tem favorito. Então ela acha que vai ser um jogo muito difícil. Tá certo. Eu também respeito a opinião do Patrícia, mas eu acho que o Cruzeiro é ligeiramente favorito, tá? O que não quer dizer também nada, né? Que clássico é sempre muito difícil. Eu prefiro nem opinar sobre o placar. A Patrícia tá com o pé atrás. Tá meio grilada, Patrícia? Mas, Patrícia, tá tudo bem. Eu concordo com você, eu acho que você entende muito de futebol e você sabe que clássico é complicado, então a gente tem que estar sempre vigilante com relação a essa questão dos clássicos. Não é bom contar vitória mesmo não, mas eu acredito no Cabuloso. A Patrícia daqui, ó, estão dando o Cruzeiro como favorito, isso é para dar azar. Sempre. Sempre eles secam o Cruzeiro. Inclusive, daqui a pouco, Patrícia, fica aí, não sai daí não, que nós vamos colocar aí a votação do GE, gente. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a votação do GE. A Bi Santos tá aí, ó. Boa tarde, galera. A Bi Santos tá aqui com mais uma mensagem. Tá pedindo aí, galera, ó. Atenda o pedido da Bi Santos, ó. Se inscreva no canal para ajudar o Cris. Oh, valeu, muito obrigado aí. Muito obrigado pela moral aí, ó. Ajuda o Cris aí, galera. Ajuda o Cris aí. Se inscreva no canal, que é importante. A Bi Santos já mandou o placar dela aqui, ó. Diferentemente da Patrícia Duarte, a Bi Santos, quer dizer, desculpa aí, meu placar é 2-1 para o Cabuloso. A continha ali do chá, ó. 2-1, sequinho, vitória do Cabuloso, manutenção no G4, continuamos vencendo ali, moral lá no alto e espantamos nosso rival lá para baixo. É isso aí, Bi Santos, tamo junto. O Diogo Silva tá aqui com uma mensagem também. Eu acho que o Cruzeiro é favorito sim. E não tenho medo. Estamos em melhor momento. Pois é, tá vendo aí, ó? Opiniões totalmente contrárias, gente. A do Diogo Silva é isso aí, ó. Já tá com moral.
não tem medo, bora pra cima, somos favorito, temos que confirmar o favoritismo, e é isso aí, o Diogo Silva tá nessa vibe. Também não concordo, não. Também não discordo, não, mentira. Também não discordo, não, tá tudo certo. É, essa história de ficar em cima do muro não é coisa de cruzeirense. Calma, Diogo Silva, calma, meu caro, calma. Vamos com calma, porque assim, é um jogo diferente, meu caro. É um clássico, né? Muita coisa pode acontecer em um clássico. Um clássico ele pode ser decidido no último minuto e pode ser decidido no primeiro minuto, porque os ânimos estão à flor da pele. O clássico ele pode ser decidido de forma negativa para um clube, o jogador pode dar um carrinho ali, pode fazer uma jogada violenta, tá muito pilhado, nos primeiros minutos ser expulso. Fatalmente seu time vai perder. No mínimo ali talvez um empate com muita luta os 90 minutos. Ou um jogador que talvez não está fazendo nada, vou citar aqui um Lautaro Dias da vida, entra aí aos 40 minutos do segundo tempo, faz um golzinho lá, o Cruzeiro sai vencedor, decidido por um jogador que nem jogando estava e vinha numa fase muito grande. Então, cara, é um jogo muito difícil, sabe? A gente ter assim uma noção do que pode acontecer. O ideal é começar tranquilo, né? Ir até os 10 minutos ali, as coisas irem se encaminhando como se deve. E aí o Cruzeiro como favorito, né, vai levando ali a banho-maria, depois consegue o resultado, se Deus quiser. Mas é isso aí, cara. O Diogo Silva daqui, vamos meu cabuloso, tamo junto, bora que bora meu cabuloso, e bora que bora com o dedo no like, galera, que é sempre importante. Ó, quem não deixar o like vai estar dando azar pro Cruzeiro, hein? Então, se você quer dar sorte pro Cruzeiro, vai lá e deixa o dedo no like, já espanta esse azar pra lá e bora que bora pra gente vencer amanhã e continuarmos entre o G4, beleza? Tamo junto. O Marco Silva tá aqui, ó. Eu também estou muito confiante no Cruzeiro. Gente, todo mundo está muito confiante no resultado do Cruzeiro e esse resultado amanhã ele passa muito pelo trabalho que está fazendo o técnico Leonardo Jardim. O técnico Leonardo Jardim, além dele reestruturar o Cruzeiro ali no interno, que estava uma bagunça, ele está reestruturando o Cruzeiro também de fora para dentro, que é quando você reestrutura a confiança do torcedor, quando o torcedor começa a jogar com o time. E assim, o torcedor cruzeirense ele nunca deixou de jogar com o Cruzeiro. Mas, obviamente, que com o futebol mal jogado como estava, o time do Cruzeiro não passava confiança e gerava muitas críticas. Hoje são poucas críticas, obviamente, gente. E aí eu vou falar isso aqui, tá? As minhas preferências, elas não estão em campo. Tá? Se vocês forem me perguntar, as minhas preferências elas não estão em campo, ou pelo menos algumas delas. Entretanto, as minhas preferências são as preferências que vai fazer o Cruzeiro vencer. Se o técnico Leonardo Jardim entende que o Wanderson tem que ser titular, eu sou 100% Wanderson. Então, assim, né, o técnico Leonardo Jardim trazendo a confiança de novo aqui para os torcedores cruzeirenses com esse trabalho que está sendo feito aí de forma sensacional até então. Obviamente que não tem nada ganho, não tem nada resolvido, mas é um trabalho muito bom. O Marco Silva tá aqui, 3-1 cabuloso, fora os ameaços. Gente, eu não ouvi isso aqui há muito tempo, fora os ameaços, muito legal. Eu me lembro que a gente falava muito, e eu falava muito isso, ou pelo menos ouvia muito esse comentário em um grupo de WhatsApp que eu ainda tenho ainda, uma galera, gente boa demais, que fala muito de Cruzeiro. Saiu da moda, parece o Fora os Ameaços. Mas o Marco Silva trouxe pra gente aqui, muito legal. 3-1 para o Cabuloso, fora os ameaços amanhã ainda, hein? Então tá tudo certo. Se a gente vai amassar eles, ainda vamos vencer de 3-1. Tamo junto, meu cara. Tamo junto. O Marco Silva tá aqui com mais uma mensagem, ó. Quem não acredita no Cruzeiro é melhor nem ver, para não dar azar. Acho que todo mundo tá acreditando, meu cara. Calma aí. Deixa a galera ver o jogo, Marcos. É que assim, algumas pessoas às vezes estão com um pé um pouco atrás, porque é o clássico, né? Porque se fosse falar pelo momento do Cruzeiro, obviamente que a galera estaria acreditando 100%. Só que, né, não é assim. Às vezes a galera tá com um pouco pé atrás aí, pelo fato de ser um jogo difícil. O Alexandre Costa aqui, ó. O time do Cruzeiro deve ser o mesmo de sempre. Em falar de time do Cruzeiro ser o mesmo de sempre, então, bora aqui, vou descompartilhar essa tela aqui, tá? Vou parar o compartilhamento e vou trazer então para a gente já começar a falar aqui sobre o provável time do Cruzeiro, né? Que eu acho que não tem muito mistério, obviamente, né? O técnico Leonardo Jardim encontrou ali aquela base de time e ele vem utilizando esse time aí, né? Eu acho que ninguém vai questionar o técnico Leonardo Jardim com relação ao momento que vive os jogadores, né? Então eu acho que ele está utilizando ali tudo que ele pode de melhor. Deixa eu ver aqui, galera, deixa eu só dar uma ajeitada aqui breve nesse campo aqui, porque ele está
tirando o Cássio da tela. Deixa eu ver como é que ficou agora. Colocou o Cássio aí? Beleza, tá na tela o Cássio aí agora. Então tá aí na tela a provável escalação do Cruzeiro. Não deve mudar nada. Obviamente que pode acontecer alguma coisa, eu torço para que não aconteça até amanhã, alguma coisa por ordem médica, né? Ou até mesmo, não sei, o técnico Leonardo Jardim, até ele encontrar esses 11 aí, ele era um treinador meio imprevisível, né? A gente não sabia qual time que ia entrar em campo, ele fazia muitas mudanças, um dia jogava um, outro dia jogava o outro. Quando ele encontrou esse time que está na tela aí, e aí ele vem mantendo esse time e esse time vem correspondendo dentro de campo. Então, se não houver nenhuma questão por ordem médica ou alguma preferência particular do técnico Leonardo Jardim, porque talvez o jogo do Cruzeiro com esses jogadores não encaixem 100% contra o jogo do Atlético, e o técnico Leonardo Jardim descubra isso durante o trabalho semanal aí, ou até mesmo antes da partida, devem ser esses 11 jogadores que estão em campo aí, tá? Cássio no gol, a dupla de zaga ali com Vidalba e Fabrício Bruno, detalhe, o Jonathan Jesus continua jogando com vontade, continua bem e com condição de ser titular, então se precisar, o Jonathan Jesus está ali de sobreaviso para essa zaga. Na lateral esquerda o Kaique, né, que vem fazendo boas partidas, né, Cauã Prats, né, foi titular na Sul-Americana e é uma grata surpresa, mas ainda não tem aquela cancha toda para disputar um clássico. Eu acho que nem um jogo muito pegado do Campeonato Brasileiro, mas é um jogador para o futuro, tá? Gostei muito da partida do Cauã Prats. Eu espero que não tenha nenhum tipo de problema com o Kaique, porque eu acho que o Cauã Prats ter que entrar aí nesse jogo dificílio, eu acredito que nem aconteça. Se acontecer algum problema ali, eu espero que não. O Vidalba vai para a lateral ali, deve entrar o Jonathan Jesus, né? Na lateral direita, o Fagner, que vem muito bem, grata surpresa, um puta profissional até então, desculpa o palavreado aí, um baita profissional, vou corrigir aqui, até então o Fagner. De muito violento se tornou um jogador tranquilo, sempre firme na bola, mas não faz aquelas palhaçadas que fazia no Corinthians. Inclusive eu não gostava e ainda não gosto do Fagner ainda por causa de toda aquela violência. Eu não sou a favor daquela violência do futebol, mas tem que jogar firme. Então tá jogando firme na bola, beleza, o Fagner tá muito bem. Volta o Romero, né, que cumpriu suspensão contra o Sport e foi para o jogo na Sul-Americana, segundo o técnico Leonardo Jardim, para manter o ritmo. O técnico Leonardo Jardim não gosta que o jogador fique parado por 2 partidas seguidas. Então, como ficou suspenso contra o Sport, o Romero jogou um pouquinho contra o Palestino na Sul-Americana. Lucas Silva, tá? Tá ali à frente do Romero. O motorzinho desse nosso time, mas um motorzinho, vamos dizer assim, mais lento, não tem aquela velocidade, mas ele faz o meio-campo andar. Então vamos colocar ali um motorzinho, não, uma engrenagem importante no meio-campo do Cruzeiro. Lucas Silva ali, né? Tomara que tenha condição 100%, tenha intensidade 100% para jogar esse clássico. É um jogador que vem sendo muito importante. Consertou o meio-campo, o Lucas Silva, né? Para um jogador que talvez, né, estava dispensável aí quando o Cruzeiro começou as contratações, agora ele é muito útil, né? Christian, outra surpresa, mas assim, que nós já sabíamos que tinha um potencial, né? Fazia grandes partidas no Atlético Paranaense, inclusive agora começou a pisar na área, que era o que fazia muito o Atlético Paranaense. Só tô sentindo falta no Christian as finalizações de fora da área, que no Atlético Paranaense ele fazia muito bem, inclusive fazia alguns gols de fora da área. Na armação, Matheus Pereira. E aí o Matheus Pereira vem crescendo, tá, galera? Vem jogando bons jogos, vem fazendo boas partidas, vem melhorando, parece interessado, tá? Não estou aqui para passar um pano para o Matheus Pereira por tudo que aconteceu com ele até aqui, que não foi agradável para o Cruzeirense, mas vem melhorando e parece ser um cara que está entendendo o projeto e entendendo que se não for intenso e principalmente profissional, não vai jogar com o técnico Leonardo Jardim. Então o Matheus Pereira vem fazendo boas partidas. O que é que nós precisamos do Matheus Pereira? A confirmação do Matheus Pereira, da importância do Matheus Pereira para o Cruzeiro. E aí o Matheus Pereira precisa fazer um grande jogo em um jogo grande. É isso que a torcida está esperando. Porque o Matheus Pereira ele faz bons jogos, né, quando os jogos são de certa forma menores ou jogos intermediários, quando é jogo grande, o Matheus Pereira parece que se esconde um pouquinho ali, não aparece tanto para a partida, mas nós precisamos dessa confirmação do Matheus Pereira e pode ser amanhã essa confirmação do Matheus Pereira. Deixa a opinião de vocês sobre o Matheus Pereira. Galera, é amanhã. O Matheus Pereira, ele precisa confirmar o seu interesse na permanência do Cruzeiro em um jogo grande. É amanhã. É o jogo para a torcida esquecer, para a torcida esquecer não, né? Porque nós não esquecemos o que fazemos com o que fazem com o Cruzeiro. Mas é um jogo para a torcida
dar uma maneirada ali e, pô, apoiar o Matheus Pereira de vez. A torcida já apoia, mas abraçar a causa do Matheus Pereira, ele fazer um grande clássico, vamos supor, fazer um gol amanhã, ou dar uma assistência que defina o jogo, fazer uma boa partida em um jogo grande como é o jogo de amanhã. Então, eu acho que o Matheus Pereira precisa disso. No comando de ataque ali, Caio Jorge, iluminado. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Caio Jorge, gente, que é importante. O torcedor cruzeirense está consciente do seguinte, tá? Caio Jorge tá voando. Tá voando, gente, tá iluminado. Caio Jorge tá passando de 3, 4 marcador e não quer nem saber quem é, tá passando por cima como se fosse um trator, tá? E tá finalizando muito bem, precisa finalização forte, né? Um cara tá sendo muito decisivo para o Cruzeiro. Vai ser muito bem marcado, inclusive já falaram do Caio Jorge lá no outro lado, tá? O goleiro do Atlético comentou sobre o Caio Jorge, falou que jogou com o Caio Jorge na época de Santos, que conhece o Caio Jorge, tá vivendo um grande momento, é um cara forte, mas que eles têm que entender o jeito de jogar o Caio Jorge e anular o Caio Jorge. Então, eles vão estar super preocupados com o Caio Jorge, vai haver marcação especial em cima do Caio Jorge. Então é bom o torcedor ter calma, que tudo que vem fazendo o Caio Jorge até hoje no Cruzeiro pode dar sequência pós-clássico, tá? Porque o Caio Jorge pode não acontecer no clássico. É um clássico, é diferente, tá? Então, gente, o Caio Jorge é muito importante para o Cruzeiro na temporada. Inclusive, se ele tiver aqui o Cruzeiro vencer e ele passar batido no clássico para continuar essa sequência de boas vitórias, de muitos gols depois do eu não ligo, porque o objetivo do Cruzeiro não é simplesmente esse clássico, é o objetivo do Cruzeiro é uma temporada inteira e principalmente o Campeonato Brasileiro que premia regularidade. Se o Caio Jorge for regular o Campeonato Brasileiro inteiro e não for regular no clássico, entretanto o Cruzeiro precisa vencer, o Cruzeiro vai conquistar seus objetivos. Eu acho, né? E eu acredito que o Cruzeiro conquiste. Então, gente, muita calma com relação ao Caio Jorge amanhã. Apesar que é um jogador novo, ele não vai ficar preso à marcação. E outra coisa, né, gente? O Caio Jorge está se destacando. Aí que entra Wanderson, Matheus Pereira, Christian, Kaique pelo lado, Fagner pelo outro. Esses jogadores eles têm que criar mecanismos para que o Caio Jorge consiga se sair da marcação e aparecer livre em alguns momentos para ele ser decisivo como ele é. Não adianta a gente achar que se o time do Cruzeiro como um todo não ajudar, o Caio Jorge sozinho vai resolver. Como resolveu contra o Flamengo, como resolveu em certa parte contra o Sport. Então, o Caio Jorge precisa de ajuda. Mas está iluminado o Caio Jorge. Então, bora que bora, Caio Jorge. Tamo junto. Vamos meter gol amanhã. Se não der meter gol, que você prenda a defesa do Atlético lá atrás e faça com que o nosso time consiga empurrar eles para o campo defensivo. E aí, com o passar do tempo, eles não vão conseguir segurar e a gente fatalmente vença o jogo. Então vai ser importante, se o Caio Jorge não fazer gol, que ele pelo menos prenda a defesa adversária. E aí também entra uma coisa importante, né? Quem se preocupa demais com um jogador só, deixa outros jogadores livres. Então, Matheus Pereira tem que ser inteligente, porque vai ter 2, 3 jogadores preocupados com o Caio Jorge, que se ficar no mano a mano com o Caio Jorge, vai tomar. Vai tomar. Aí eles vão ter que pôr 2 na cola. Vai sobrar um espaço. Então o Matheus Pereira chegando de trás ali de forma inteligente pode conseguir ali, né, o espaço que ele precisa para chegar e ajudar o Cruzeiro. Então o Cruzeiro amanhã tem que jogar muito inteligente. Se houver uma marcação individual em um jogador, vai ter espaço para outro. Então os jogadores têm que ficar espertos. Tá difícil pro Caio Jorge? Abre a marcação, abre um pouco pro lado, puxa a marcação pro lado e abre espaço para quem vem de trás. Se tiver muitos jogadores marcando setor defensivo, faz o paredão, segura a defesa lá atrás, que o Cruzeiro sobe as linhas, vai manter a pressão e fatalmente quem fica muito atrás não aguenta, sofre o gol. Então tem muita coisa para fazer. Mas eu, Cristiano, deixa a opinião de vocês que sabem mais de futebol que eu, tenho certeza no chat, que eu vou colocar a mensagem de vocês na tela daqui a pouco. E o técnico Leonardo Jardim, que sabe mais que todos nós de futebol, vai saber ali buscar os espaços, entender como joga o Atlético amanhã. Mas tá aí. Opa, faltou. Wanderson no ataque junto com o Caio Jorge, né? Um operário ali, o Wanderson, né, gente? Se a gente for pensar em ataque, o Wanderson é complicado a gente falar do Wanderson, né? Porque é um ponta e aí a gente precisa muito dos pontas. Nós não temos um ponta pelo lado direito. O Christian vem fazendo esse jogador aberto pelo lado ali, mas ele não é incisivo, não é agudo, não chega muito ao fundo para fazer cruzamentos. Então nós só temos o Wanderson. Entretanto, o Wanderson tem ajudado muito o Kaique do lado esquerdo. Então nós temos ganhado o quê? Povoando meio campo, e aí é onde a gente temos construído muitas jogadas, e o Caio Jorge também tem arrumado aí seus espaços, feito seus gols, beleza? Então galera, deixa a opinião de vocês, esse é o time ideal para amanhã para o Clássico?
que vocês acham? O Cruzeiro deve fazer alguma mudança? O técnico Leonardo Jardim, vocês acham que eles vão espelhar ali o jogo do Atlético? Vão espelhar time com time ali na questão tática e pode ser que haja alguma mudança? Ou vai ser este time mesmo que vai para o jogo? Mande a opinião de vocês aí, beleza? Mande a opinião de vocês que eu vou colocar a mensagem de vocês na tela. Vou até acelerar aqui que tem muitas mensagens. Tamo junto. Time do Cruzeiro na tela. É a provável escalação do Cruzeiro. E aí não precisa nem Samuel Venâncio falar dessa vez, tá, gente? Como eu falei, se não tiver nenhum problema de ordem médica, tá aí. Até eu mesmo apurei aqui, tá? Que não sou jornalista, até eu mesmo apurei aqui, tô trazendo pra vocês aí a provável escalação do Cruzeiro. Aí fica fácil, né? O técnico Leonardo Jardim achou esse time e aí deve ser este mesmo. Alexandre Costa tá aqui com mais uma mensagem. O Samuel Venâncio falou que não haverá mudanças. Esse é o time, né, gente? O time que tá bem encaixadinho, taticamente, tecnicamente os jogadores estão sobressaindo também, tá melhorando, então não tem por que fazer muitas mudanças mesmo, não. O Alexandre Costa aqui, ó, boa sorte para o Cabuloso, boa sorte, amanhã temos que pontuar, é importante. Galera, 85 pessoas de forma simultânea, deixa o dedo no like aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui com quantos likes nós estamos nesse exato momento. Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar aqui, para vocês darem aquela moral de sempre aí para o canal, galera, deixando o dedo no like. Ó, 84 pessoas de forma simultânea e 64 likes, dá para chegar aos 84 likes, beleza? Deixa o dedo no like aí que ainda não deixou, que ajuda demais, tá? O Douglas Macedo tá aqui com mensagem, o Cruzeiro precisa confirmar o favoritismo. Obviamente, né? Não adianta nada nós fazermos um bom trabalho e chegarmos a um encaixe, né? E quando nós precisarmos vencer um jogo que teoricamente nós somos favoritos, nós perdemos. Mas nós podemos ficar tranquilo com relação à questão da tabela, né? Nós temos que entender, o Douglas Macedo, que talvez o Cruzeiro não vença, mas pontuar seja importante. Então, assim, não adianta nada aquela história. O jogo tá difícil, tá 0-0 ali, estamos pontuando, nos mantendo no G4, que eu já falei sobre a tabela, né? Se nós não perder, a gente continua no G4, manter o adversário nosso lá para baixo lá e a gente ir para cima para tentar a vitória como um louco e depois a gente perder o jogo, sair do G4 por causa do desespero, cara. Então, assim, precisamos confirmar o favoritismo. Concordo com você, entretanto, não perder é importante. Então, se o jogo estiver difícil, vamos pontuar que o Campeonato Brasileiro ele premia regularidade. Você sempre pontuando, você chega nos seus objetivos. O Douglas Macedo está aqui, ó. Não podemos dar mole para o azar e nos mantermos no G4. É isso que eu estou falando. Se a gente desesperar e a gente tentar algo que talvez não seja propício para o momento, que é atacar de forma desordenada, podemos perder o jogo e sairmos do G4. Então tem que tomar muito cuidado. O Antônio Nascimento, será que você é cruzeirense? Eu, meu caro? Sério? Eu? Sou cruzeirense sim, entretanto eu não posso ser um cruzeirense louco, eu tenho que ser um cruzeirense consciente, né? O time do Cruzeiro ele é favorito hoje para mim, ligeiramente favorito, né? O Cruzeiro vive um momento melhor, tem um time para mim mais encaixado, tá vivendo o melhor momento, tá melhor colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, mas é um clássico, cara. Todos nós que sabemos o que é futebol, e aí nós vamos falar só de Cruzeiro e Atlético não, vamos falar aí sobre Internacional e Grêmio, Corinthians e São Paulo, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo como vai ter, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Corinthians, todos nós sabemos o que é um clássico, nós temos que ser racionais quando a gente vamos falar de resultado de jogo. Mas eu sou cruzeirense sim, meu cara, tá tudo tranquilo. O Luiz Henrique tá aqui, ó, vamos vencer amanhã, não sei com qual placar, mas vamos vencer. Tamo junto, meu cara. Eu não quero nem saber o placar. Eu falei até na live passada que será 3-1 para o Cruzeiro. Tá vendo aí, ô Antônio? Eu sou cruzeirense, viu? Meu placar, eu falei que era 3-1, mas eu concordo com você, viu, Luiz Henrique? Eu não quero nem saber o placar. Eu quero saber que o Cruzeiro vença. O Elson Leal tá aí, ó, parceiro Elson Leal, tamo junto, Elson Leal, chegando aqui com uma pergunta, ó, já vai me deixar aí já em situação difícil, ó. Qual placar amanhã, Cristiano? Manda um alô para Montes Claros, o maior alô do mundo para Montes Claros, Elson Leal, tamo junto, viu, Montes Claros em geral, gente, o interior também, né, aqui em BH, Minas como um todo aí, um alô para todo mundo, um alô pra galera, 71 pessoas que está aqui de forma simultânea, um alô para todos vocês, mas um alô especial aí que tá pedindo o Elson Leal para Montes Claros. Tamo junto aí, viu? Montes Claros.
Sobre o placar, cara, eu falei na live passada, 3-1 para o Cruzeiro, tá? Eu acho que assim, o Cruzeiro tá em um melhor momento, e aí mais de 60 mil torcedores no Mineirão, eu acho que isso é muito importante, tá? E aí o Cruzeiro vivendo o melhor momento, sendo empurrado pela sua torcida, apesar de ser um jogo perigoso por ser um clássico, eu acho que o Cruzeiro tem tudo para comandar o jogo ali do início ao fim. Eu acho que o Cruzeiro fazendo gols de formas gradativas, né? Eu acho que pode sair o placar de 3-1, né? Difícil passar batido não tomar um gol porque é um clássico, né? Então muita coisa pode acontecer, mas eu acredito muito no 3-1. Ó, o Valdir Coimbra tá aqui, ó. Cruzeiro vive melhor momento, ainda com o apoio de 63 mil torcedores vibrantes e o favoritismo. É favoritíssimo. Desculpa. 3-1. Perfeito. Tamo junto, meu caro. Tamo junto aí, ó. 3-1 meu também. 3-1 meu com 3-1 seu aí, tá? Tira um deles aí, dá um 6-1. 6-1, que é o 6-1 eterno que tá mandando mensagem aqui pra nós. As mensagens até combinando aqui, é só alegria. Eu espero que amanhã isso mantenha, tá? O 6-1 eterno mandou aqui, ó, 3-0, né, nas frangas, tá? Tá aí, o placar de 6-1 eterno. A Mônica Alves está aqui chegando com a mensagem dela também. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Mônica. Tamo junto, Mônica. Boa tarde para você também. O Cauã Souza tá aqui, ó. Cauã Souza tá aqui, ó. Boa tarde, Cris. Boa tarde, meu caro. Eu acho que vai ser 3-1 para o Cruzeiro. Gente, já é o terceiro placar de 3-1. O meu, o do Showborn, vou colocar o dele aqui também, que eu acho que eu pulei a mensagem dele ali, tá? Eu vou voltar aqui, mas é o terceiro placar de 3-1, tá aqui, ó. Boa tarde, Cris, boa tarde. Eu acho que vai ser 3-1 para o Cruzeiro. Ó, 2 do Caio Jorge e 1 do Gabigol. Entrando depois do Gabigol, que eu acho que vai ficar na reserva. O Gabigol faz o dele, segundo o Cauã Souza. E o Matheus Pereira vai fazer 2 assistências. Uma para o Caio Jorge e outra para o Gabigol. Poxa vida, meu cara. Oh, dá vontade de printar isso aqui, porque se você acertar esse cenário, cara, tudo que eu falei aqui no início da live vai acontecer. O Caio Jorge decisivo manter aí a boa fase, fazendo os gols. Matheus Pereira confirmando aí a boa fase também e o interesse de estar no Cruzeiro fazendo um grande partido em um jogo grande. E o Gabigol também, né, que aí é um acréscimo que você colocou aí, entrando e fazendo mais um gol, confirmando aí sendo o carrasco do Atlético e confirmando a nossa vitória. Imagina o Gabigol entrando e fechando 3-1, 2-1 ali, o Gabigol entra, aquele cenário, o bicho pegando, gol do Gabigol. Eita, Cauã, eu vou te falar com você. Tá aqui, galera, ó. O outro placar de 3-1 é esse aqui, ó. O Show... Eu não vou conseguir falar o nome dele aqui, não. O Show. O Show falou que é 3-1 para o Cabuloso. Vai dar nós, meu cara. Tamo junto. É isso aí. Galera, o Léo Games tá aqui. Let's bora. Let's bora, meu cara. E ó, e outra coisa, tem o Let's bora também, né? Pode ser que o Let's bora entre. E, gente, num clássico, se o Bolazier entra, faz um gol e o Cruzeiro vence, esse cara vai pular dentro da Lagoa da Pampulha. Esse cara vai sair, vai parar o carro dele ali, vai pular dentro da Lagoa da Pampulha, porque ele é muito louco, né, cara? Ele nas redes sociais, o Bolazier é demais nas redes sociais. A Mônica Alves está aqui, ó. Cris, pode até ter pode até ter Marcão, mas... Marcão? Ah, tá. Pode até ter marcação, né? Mas vai aparecer chances para o outro jogador, né? Fazer sua história no clássico. É isso mesmo. Foi o que nós estávamos falando, né, Mônica? Que pode haver uma marcação individual no Caio Jorge. Só que, assim, se o Caio Jorge fazer movimentações inteligentes, abre espaço para o Matheus Pereira chegar de trás, o Christian, que está iluminado também. Por que não o Wanderson também aparecer para o jogo ali e, de repente, desencantar ali fazendo um grande jogo? Nós dependemos do Caio Jorge. Entretanto, o Caio Jorge pode nos ajudar de muitas formas, não só com o gol. Concordo demais, viu, Mônica? É isso aí. O Cauã tá aqui, ó. Cris, a defesa do Atlético está fraca. O Caio Jorge é mais rápido, né? Caio Jorge vai colocar o Lianco no bolso. Esse é um confronto, assim, gente, que é muito complicado, tá? O Lianco é um jogador que, assim, por mais que ele seja polêmico lá e tudo mais, ele tem essa questão de tumultuar demais o jogo. Se o jogador não for inteligente, vai cair na pilha dele. Eu sou muito mais o Caio Jorge que o Lianco. No mano a mano, sem palhaçada, sem ser violento, outra coisa,
vai dar Caio Jorge. Entretanto, não podemos esperar moleza, não. O jogador é maldoso, é provocador, então. Mas eu também acredito, tá? Eu acredito que vai dar Caio Jorge, tá? Inclusive, se o Lianco vir para marcação individual no Caio Jorge, ele vai ter sérios problemas. Que é um jogador violento, vai querer ali, né? Ser violento ali no jogo, vai querer arrumar provocação. Depende muito da arbitragem amanhã. Mas é isso, cara. Eu também sou mais Caio Jorge. Quem é mais Caio Jorge, galera? Manda aí sobre esse confronto que vai acontecer amanhã, tá? E vai ser, eu acho que esse confronto mesmo, tá? O Lianco vai querer pagar ali pra cima do Caio Jorge, mas o Caio Jorge também tá vacinado, viu, galera? Vai dar tudo certo para nós. A Mônica Alves está mandando aqui um boa tarde para o Cauã Souza aí, ó. Um boa tarde aí para o Cauã Souza. O Cauã Souza tá aqui, ó. Caio Jorge vai balançar as redes amanhã. Tamo junto. Tomara que o Caio Jorge faça isso não só uma vez. A Mônica Alves tá aqui pedindo, ó, bora bater os 100 likes. É isso aí, galera. Bora bater os 100 likes. É importante demais. E a inscrição também, tá, galera? Não se esqueçam da inscrição, tá? É sempre importante você se inscrever no canal. Com a ajuda da Mônica, Cauã Souza e todos vocês aí também, batemos os 5.000 inscritos, tá? Foi muito legal, bacana demais. Agora nós estamos em busca aí dos 6.000, beleza? Então bora que bora com a inscrição aí. Ajuda demais, beleza? O Cauã tá aqui, ó. Esse time está ótimo. Deixa o Gabigol pro segundo tempo, porque ele vai ser a carta na manga, né? Do Jardim. Vai entrar e vai me matar o jogo. Pô, importantíssimo. É um jogador que tá querendo. Tá, gente, a imprensa tá fazendo algumas perguntas aí, querendo polemizar. Nós todos queríamos que o Gabigol estivesse em um melhor momento, inclusive como titular e voando no Cruzeiro. Entretanto, não é o que tá acontecendo, mas o jogador não desistiu, não desanimou. Tá indo pras entrevistas deixando bem claro que tá curtindo e empenhado no projeto. Quando entra nos jogos, independente se um jogo mais ruim, né? Um jogo sem muita importância, como for da Sul-Americana, ele tem se entregado. Então é isso aí. Ó, o Renato Vicente Pacheco tá aqui, ó. Placar de amanhã. Ai, 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 é brincadeira, né? Eu vou deixar você ainda por aí, né? Pra você ficar iludido. Joga um milho pra ele aí, galera. Joga um milho pra ele aí. Deixa ele se iludir aí. Eu vou falar com vocês, quando os atleticanos eles começam a falar desse tipo de coisa, 9-2, não sei o que, tudo mais, é porque vocês sabem que a coisa tá feia pro lado deles, né? É isso aí. Então deixa ele aí por enquanto, se ele fazer mais alguma gracinha pra baixo, a gente, ó, Tramontina. Mas enquanto ele tá aí, mandou uma zoação leve aí, tá tudo certo. Bora que bora, seguir aqui. Mas se fazer mais gracinha, a gente corta aí. Cris, ó, o Cauã tá aqui, ó. Cris, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem que tentar lascar o time do Atlético, né? Porque eles sempre tentam expulsar algum jogador do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem que descontar na mesma moeda. Pois é, cara, o Cruzeiro tem que, né, fazer um bom jogo, né? Tá aqui, ó. Outra mensagem aqui, ó, do Idebrando Pereira, Idebrando Pereira, deve ser isso mesmo. Se eu não conseguir acertar seu nome, me desculpe, viu? Não podemos postergar mais, precisamos ganhar das frangas. Pois é, precisamos ganhar, não podemos dar mole não, tá? Temos sim que vencer. Ó, a Mônica Alves tá falando aqui, ó. A lenda. Foi errado, Cris. A lenda. Foi errado, Cris. Meu corretor me enganou. Tá tudo certo, Mônica. Tamo junto. É marcação. Ela falou que não, eu já tinha corrigido lá no seu comentário. Tá tudo certo. Corrigido não. Eu tinha lido lá, né? Da forma que você queria escrever, Moniquinha. Eu jamais corrijo as pessoas. Nem tenho também, né? Capacidade para corrigir ninguém, Moniquinha. Mas tamo junto, eu entendi. Tá tudo certo. O Maurício Teixeira tá chegando aqui, ó. Amanhã, Cruzeiro 2-0 nas frangas. O Maurício Teixeira, gente, que é um cara que ele sempre foi aí bem com os pés no chão com relação às contratações do Cruzeiro. Eu me lembro muito bem que o Maurício Teixeira vinha aqui falando de Dudu, falando de Gabigol. E eu me lembro que o Maurício Teixeira, tá vendo como eu me lembro? E você estava 100% correto, meu cara. Então, estou aqui, né, falando mesmo, né, que você estava certo, né? Estou aqui, né, colocando aqui, te dando a razão. E a gente tem que fazer isso, né, gente?
Todo mundo tem opiniões aqui, as opiniões se divergem, né? E nem sempre a gente concorda. Igual eu discordei muito do Maurício Teixeira quando ele falava aqui do Dudu, quando ele falava do Gabigol, quando ele falava dessas contratações que muitas delas não ia dar certo. E realmente ele estava certo. Eu não sei se Maurício Teixeira deu um azar danado, zicou os caras, mas ele estava correto, estava certo. Tamo junto aí, viu, Maurício Teixeira? Tamo junto. O Gerson Gonçalves Rios tá aqui, ó, nome imponente, Gerson Gonçalves Rios tá aqui, ó. Cidade de Pato de Minas, Cabuloso vence de 2-0. Vamos, Cabuloso, um abraço aí gigantesco também para Patos de Minas, sempre marcando presença aí nos conteúdos, tanto nas lives grandes quanto nas lives dos canais menores também, como o meu. Então um abraço aí para Patos de Minas. A Mônica Alves está aqui, ó. Boto uma palavra. Boto uma palavra, vai outra, misericórdia. Que é isso, Mônica? A Mônica tá aqui, ó. A Mônica tá pedindo aqui, ó. Se inscreva no canal Cruzeiro Info e deixe o seu like. É isso aí, galera. Se inscreva no canal Cruzeiro Info, deixe o seu like, que é sempre importante. Estamos aqui falando cabuloso, um pré-jogo, amanhã clássico, então nós temos que ir com força total. Temos que nos unir, galera. E onde que nós vamos nos unir? Aqui, ó. Nós vamos nos unir aqui no canal Cruzeiro Info. Então todos nós nos unimos aqui com a inscrição de vocês, para vocês receberem aí os conteúdos, né? Ative o sininho para você receber a notificação dos conteúdos e aí nós nos unimos aqui para falar bastante de cabuloso. Ó, o Lucas tá chegando aqui com uma mensagem, ó. O time do Cruzeiro já sabe o que fazer em campo, enquanto o outro time lá só procura o Hulk. Tô muito confiante, entrosamento só melhorando a cada jogo. Pô, sensacional a mensagem, muito consciente, tá? Muito consciente a mensagem do Lucas aí. O time do Cruzeiro já sabe o que fazer, tá bem obediente taticamente, tecnicamente também alguns jogadores estão melhorando, né? E tem essa prerrogativa mesmo. Do outro lado de lá, eles dependem muito de um jogador só. Se eles estão tentando parar o Caio Jorge aqui, nós temos outros jogadores ali que estão se destacando bem. Matheus Pereira é um que vem evoluindo, o Christian também está mostrando muito futebol, o Wanderson ali pelo lado pode sobressair. Temos o Gabigol que pode vir do campo, enquanto eles precisam ali muito do Hulk. Se conseguir anular o Hulk, é um jogador importantíssimo para eles, fatalmente, né, vai ficar mais difícil a vitória. É isso aí. O Renato Vicente Pacheco tá aqui, ó. Amanhã tem 3 gols do Rock, tem 3 gols do Hulk. Ai, 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 tá. Você não, você não, meu amigo. Aí é difícil, né? O Lucas tá aqui respondendo aqui, ó. Quem é Hulk, meu filho? O cara sabe escrever o nome dos jogadores dela. Tá vendo aí, ó? Tomou, tá vendo, né? Aí, não sabe nem escrever o nome do próprio jogador e quer vir na live cruzeirense, dá palpite, né? É difícil demais. Primeiro fala com ele aí, ô Lucas. Aprende a escrever o nome dos jogadores do seu time primeiro, ou pelo menos entender quem é o jogador, que talvez ele não sabe quem é o jogador, né? E aí fica difícil, mas tamo junto. A Mônica tá pedindo pra deixar o like, deixa o like, galera. Tamo junto, Mônica. O Cauã tá aqui, ó. Cris, tô achando que essa arbitragem amanhã vai sacanear o Cruzeiro. Tô com esse pressentimento. Cara, eu não gosto desse juiz que apitar amanhã não, tá, gente? Eu esqueci até o nome dele, tá? Eu devia até ter pegado ele contra o que eu tenho, mas deixei a arbitragem meio que de lado ali. Mas eu tô meio preocupado. Eu não gosto desse hábito, não. Ele gosta de se achar o dono do espetáculo, sabe? Não tem conversa com ninguém, apesar de ser bom, porque do lado de lá eles gostam de reclamar demais através do Hulk, mas é um cara que é meio que arrogante. Eu não curto muito, não. Beleza? Galera, rapidinho, daqui a pouco eu volto no chat. Deixa o dedo no like, nós temos muitas coisas para falar ainda. Vou colocar aqui alguns assuntos pertinentes ao clássico amanhã, pra gente estar falando aqui, pra gente estar opinando juntos, tá? E um deles é esse aqui, ó. Opinem sobre o que eu vou colocar na tela, tá, galera? Tá indo pra tela. Tá chegando, chegou. Coloquei o Lucas Silva ali debaixo do clássico, que é um jogador, é uma das bandeiras do Cruzeiro, tá? Mas o Lucas Silva só tá ali mesmo pra agregar a arte, tá? O Lucas Silva tá ali para agregar a arte, mas não tem nada a ver com o Lucas Silva não, tá, gente? É só pra arte ficar melhor ali. Então o Lucas Silva ali representando ali debaixo dos 2 escudos ali, Cruzeiro, né? Sempre à frente, obviamente, além de ser o mandante, ele está sempre à frente, acima, né? O time do Cruzeiro. E o Lucas Silva ali no escudo do time. Gente,
Votação do GE. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, tá? Eu sou fã dessa aqui, ó. A terceira do seu lado direito para o esquerdo. Eu acho que vai ser isso mesmo, tá? Mas vocês vão saber quem que é. Eu sou fã da Jéssica. A Jéssica, ela é cruzeirense. Eu acompanho essas votações mais para ver a votação da Jéssica, sabe? Um dia eu até pensei, falei assim, quem dera um dia eu conseguisse chamar essa Jéssica para fazer uma live aqui no canal Cruzeirense para mim descobrir se ela é cruzeirense ou não. A Jéssica, e aí eu vou tirar aqui a mensagem aqui da tela, porque a mensagem está atrapalhando aqui, ó. Eu queria chamar a atenção porque a Jéssica, eu sou fã dela porque ela vota sempre a favor do Cruzeiro. Quando não é na vitória do Cruzeiro no empate, ela é cruzeirense, eu tenho certeza. Vocês podem pegar aí os históricos para trás, vocês vão ver. A Jéssica sempre vota no Cruzeiro. E aí, esse é só um primeiro detalhe. A Jéssica votou no empate. Só a Jéssica, será que ela tá sabendo de alguma coisa que nós não estamos sabendo? Porque só a Jéssica foi lá e votou no empate. Pô, Jéssica, me decepcionou dessa vez, mas sou muito fã dela. Eu acompanho a votação, ela sempre vota no Cruzeiro. Todo mundo vota contra, ela vota no empate do Cruzeiro. O time é favoritíssimo, ela vota no empate do Cruzeiro. O time é igual ao Cruzeiro, ela vota na vitória do Cruzeiro. Ela sempre vota no Cruzeiro, a Jéssica. Entretanto, dessa vez ela foi a única que foi do contra ali. Mas pode ser um sinal, né? Que a gente tem que tomar cuidado, que não é assim. E ela é anti-zica aí, tá? É isso que eu tô falando com vocês. Deixa a opinião de vocês. Pra mim, a Jéssica, ela só votou no empate porque ela quer ser totalmente anti-zica. Porque isso pra mim é zica total. Deixa a opinião de vocês sobre essa votação. Olha pra vocês verem, gente. 7 votos na vitória do Cruzeiro, 0 votos na vitória do Atlético e a Jéssica votou no empate. Eu considero o voto da Jéssica, deixa a opinião de vocês, como voto anti-zica. A Jéssica falou assim, não, eu também sou Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro vai vencer, mas é muita gente votando Cruzeiro, é só pra zicar. Eu vou ir do contra pra tirar essa zica. Pra mim o voto da Jéssica é anti-zica, não tem condição. Então deixa a opinião de vocês, tá aí na tela, e eu coloquei ali, o favoritismo perigoso. E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Quero que vocês deixem a opinião de vocês, se isso é bom ou se isso é ruim, galera. Agora eu até mudei o tom aqui, porque é um assunto um pouco mais sério. A maioria destes aí, inclusive alguns deles são até atleticanos, eu acredito, porque sempre votam contra o Cruzeiro, né? Pode ser Cruzeiro, gente, Cruzeiro no Mineirão contra o Atlético Goianiense, a maioria desses aí vota no empate. Aí uns dois ali votam na vitória do Cruzeiro, uns 3 votam no empate, um outro lá e vota no Atlético Goianiense. É desse jeito sempre. O Cruzeiro pode pegar qualquer time no Mineirão, que essa votação do GE tem um monte de gente que coloca ou o time visitante como vencedor ou um empate ali para zicar o Cruzeiro. E aí em um clássico que realmente tem muito pouco favoritismo por parte do Cruzeiro, todo mundo votou na vitória do Cruzeiro. Sai zica, sai zica. Por isso que eu tô pegando aqui o voto da Jéssica e aí na semana que vem, tá? Mais precisamente na segunda-feira, eu vou fazer a live pós-jogos. Nós vencendo o clássico, que é o que eu espero, eu vou falar sobre o voto da Jéssica, se funcionou o voto anti-zica ou não, tá? Pra mim é voto anti-zica. Mas falando de favoritismo perigoso aí, galera, assim, clássico é clássico, vice-versa, né? Essa fala é antiguíssima, né? Então, assim, é um jogo muito difícil, tá? O favoritismo, ele fica muito no que os times fazem até chegar no momento do jogo, tá? O que os times têm feito até chegar no momento do jogo? O Cruzeiro tá melhor colocado na tabela, o Cruzeiro, para mim, vem jogando um futebol melhor do que o Atlético. Então, o Cruzeiro, para mim, ele é ligeiramente favorito, porque é um clássico, tá? Entretanto, esse favoritismo, como eu falei, só fica até na hora que a bola rola, porque o clássico ele tem uma atmosfera totalmente diferente, acontecem coisas que não tem como a gente controlar. Os ânimos não tem como controlar muitas das vezes, a violência dentro de campo não tem como controlar muitas vezes, os erros individuais, né, jogadores ficando nervosos, errando passes que não costumam errar, pode acontecer. Jogadores que não existem no time, que nunca fazem nada, podem entrar e decidir o jogo, então é muita coisa que pode acontecer num clássico. Entretanto, essa questão de favoritismo é perigoso, tá? O time do Cruzeiro, principalmente, e o técnico Leonardo Jardim é bem capacitado e sabe muito bem o que é viver clássicos, que é um jogador vivido de Europa e outras coisas mais, e sabe da atmosfera que ele vai estar vivendo.
é complicado, tá, gente? Porque se achar que com mais de 63 mil pessoas jogando um futebol ligeiramente melhor é suficiente para vencer, não é. Tá? Precisa de muito mais que isso. E o time do Cruzeiro sabe e entende muito bem que precisa um pouco mais que isso. Tá? É muito importante o time do Cruzeiro entrar ligado desde o início ao fim, ganhar disputas, tá? Ser intenso o tempo inteiro, tá? Nós temos que ganhar duelos em todos os terços do campo, tá, gente? Não adianta nada a gente querer ganhar duelo defensivo se a gente chega no meio campo e joga de forma displicente. Não adianta nada a gente ganhar duelos na parte defensiva, ganhar duelos no meio campo e chegar para finalizar de forma displicente. Precisamos ganhar duelos em todos os terços do campo. Essa é a prática do jogo amanhã para o Cruzeiro vencer. Precisamos vencer duelos em todos os cantos do campo. Precisamos vencer pelo alto, precisamos vencer por baixo, precisamos vencer na disputa força corpo a corpo, precisamos vencer nas divididas principalmente. O torcedor tem um papel importantíssimo amanhã. São mais de 60 mil torcedores amanhã que precisam entender, sentir o jogo, como sempre o torcedor cruzeirense faz. Vão ter diversos momentos do time durante a partida. Vai ter alguns momentos em que o time não vai estar tão bem, vai precisar da torcida apoiando. Vai ter alguns momentos que o time vai estar em cima, então precisa da torcida, tá pulsando no estádio, o estádio tem que estar tremendo para o time ser efetivo. E vão existir momentos de estabilidade, que é onde o time precisa segurar um pouco a onda, talvez estiver vencendo apertado, cadenciar um pouco mais o jogo. Se tiver, né, perdendo o jogo, talvez precisar de recomeçar o jogo. Às vezes a torcida fica impaciente, mas é importante você recomeçar o jogo, que talvez o time está muito fechado. Tem que ser importante a movimentação, virada de bola de um lado para o outro para quebrar as linhas. Então a torcida tem que estar entendendo o que está acontecendo dentro de campo. Então os torcedores vão ser muito importantes. Então era isso que eu tinha para falar sobre a carta anti-zica. O nome dela é Jéssica. Beleza? Tamo junto. Nós vamos falar depois do jogo. Se funcionou, me lembrem, tá? Pode ter certeza. Vamos mudar de assunto aqui que eu tenho que passar no chat ainda. Tem muitas mensagens de vocês pra gente falar sobre o jogo. Galera, rapidinho, tá? Mudando de assunto, o Cruzeiro, tá? Tá aí fazendo planejamentos aí para o futuro, tá? Inclusive, são poucas as notícias que estão saindo do Cruzeiro agora, vai esquentar o mercado daqui a pouco. Informação importante, tá? A gente falar aqui rapidinho, daqui a pouco a gente volta para o clássico. Sempre com o escudo ali do Cruzeiro e do Atlético ali, lembrando que é um pré-jogo Atlético-Cruzeiro. Informação, ó, o Cruzeiro fará um novo planejamento de scout, e aí, cabeçado pelo técnico Leonardo Jardim, né? Que terá Leonardo Jardim, né, à frente das decisões, e isso é muito importante. O treinador indicará novos profissionais para compor essa pasta. Isso é importante demais, porque se deixar para o Alexandre Matos e até o próprio Pedrinho, que não é tão entendedor dessa parte aí, né, de resolver os problemas dentro de campo, aí vai dar ruim. Então o técnico Leonardo Jardim vai ser o encarregado de contratar esses profissionais que devem ser bem capacitados. A ideia do treinador português é mapear e contratar jogadores jovens com grandes margens, né, para evolução ou crescimento no mundo do futebol. O plano já poderá ser aplicado na janela, né, que antecederá, né, o Super Mundial agora, né, da FIFA em junho. Então, na janela agora, quando o Cruzeiro fará contratações, o Cruzeiro já começando esse trabalho de um novo scout, tá? Esse novo scout planeja, né, ser mais assertivo nas contratações, trazer jogadores para o Cruzeiro que deem resultado dentro de campo de forma momentânea e até mesmo para o futuro, rendendo grandes vendas ao cabuloso. Alguns jogadores, tá, galera, já estão sendo, dentro dessa notícia, né, de um novo scout para o Cabuloso, já estão sendo observados, e aí a outra notícia vem muito de encontro a isso, tá? Eu vou colocar na tela também o novo scout do Cruzeiro aí, né, já sendo planejado para que o Cruzeiro acerte nas contratações. A outra informação, né, importante também é essa, ó, o Cruzeiro definiu o perfil de jogadores, né, que vai buscar na próxima janela. Jovens, intensos e que querem brilhar na carreira, ou seja, evoluir com o passar do tempo e evoluir junto com o Cruzeiro. Leonardo Jardim gosta de trabalhar com esse perfil. O clube vai trabalhar de forma responsável, sem loucuras no mercado. Então, assim, primeiro a notícia que eu trouxe antes, né, que o Cruzeiro vai definir aí um novo planejamento para o seu scout, mapeamento de mercado, e o perfil já está traçado. Eu coloquei ali Valentim Gomes,
E esqueci o nome desse outro jogador, deveria ter colocado na tela ali como informação, mas ele está sendo cogitado aí no Cruzeiro, é um nome meio que difícil de falar, estranho, mas tá aí. São jogadores jovens, tá? Que estão querendo se provar. No caso do Valentim Gomes, é um jogador que está um pé da Europa, então se ele chega no Cruzeiro, ele tem que fazer um grande trabalho aqui para ser uma ponte para a Europa, o Cruzeiro, e aí é um perfil de jogador que também me agrada. O outro jogador que tá aí na tela, tá? Me desculpem essa falha, tá, gente? De não saber o nome do jogador. Coloquei na tela e não escrevi o nome. Mas nós falamos sobre ele na live passada. É um perfil do jogador que o Cruzeiro também está querendo, beleza, galera? Então tá aí na tela, deixa eu voltar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro para a tela, que é sempre importante a gente vermos a tabela linda e maravilhosa, tá? Tabela do Campeonato Brasileiro, Série A, tabela na tela. Então, notícias importantes aí sobre o Cruzeiro, né? É sempre importante aí a gente falar sobre essas notícias do nosso cabuloso, tá? O Cruzeiro aí mapeando o mercado já para que ele possa trazer jogadores que realmente queiram estar no cabuloso. Ó, a Mônica Alves está aqui, ó. Agora chegou a vez do Jardim dar um nó tático no Cuca. Pois é. Vai ser um jogo muito estudado, viu, Mônica? Vai ser um jogo. O Cuca é muito bom treinador, tá, gente? Aí nós não vamos falar sobre polêmica, vida pessoal de ninguém. É sempre importante o Cruzeiro, né, focar no seu jardim, né? Não olhe para a grama do vizinho, preocupe-se com o seu jardim. Então vamos preocupar com o Leonardo. Péssimo, né, gente? Péssima piadinha. Vamos se preocupar com o Leonardo Jardim, tá, gente? Vamos preocupar não. Mas o Cuca é muito bom treinador, viu, Mônica? Vai ser um duelo muito interessante. Obviamente que o técnico Cuca, através do Atlético Mineiro, está estudando muito bem o Cruzeiro. E o Cruzeiro, com o técnico Leonardo Jardim, que é super estudioso, vive o clube, né, intensamente, ele está estudando muito aí o que vai ser o Atlético. Então vai ser um jogo aí muito, mas muito, mas muito intenso, tática e tecnicamente. Ó, o Maurício Teixeira tá aqui, eu falei lá que ele estava certo sobre a questão de contratações de medalhões, como o Dudu, o Gabigol e tudo mais. Do Gabigol nós ainda temos a esperança, o Maurício Teixeira tá aqui, ó. Ziquei ninguém não, Cristiano. Não ziquei ninguém não, já era esperado. Calma, Maurício Teixeira. Foi só te dando os créditos, meu cara. Aí ele, ziquei ninguém não, Cristiano. Já era esperado. Hoje o time é mais evoluído, né? E só falta alguns reforços para recompor as substituições. Não concordo demais, cara. Concordo. Inclusive, agora no meio do ano, agora nessa próxima janela, o Maurício Teixeira, o Cruzeiro vai trazer esses jogadores. O Cruzeiro fez um limpo no seu elenco, né? Tem alguns jogadores que nós sabemos que já não vão mais dar resultado e o Cruzeiro deve livrar deles aí, né? Nessa janela também. No caso, o Wallace, Lautaro Dias, não sei se permanece. Dudu já foi, então assim, te dei os créditos, meu cara. A gente tem que, né, saber também, né? Dar os créditos a quem se deve, né? E o Maurício Teixeira, gente, é um participante daqui, ele participa do canal sempre. A opinião dele era contrária de muita gente, mas ele estava certo. Realmente, esses medalhões aí não deram muito certo, não. Tanto, né, Maurício Teixeira, que o time do Cruzeiro, a escalação estava na tela aí, são só jogadores que nós não acreditávamos que poderia estar dando tanto resultado como estão. E os medalhões não. Os atleticanos só comemoram os títulos dos mineiros que eles têm. Pois é difícil, né? Ganharam alguns títulos aí para mim aí com um pouco de ajuda aí, né? Mas eles vão ficar vivendo sempre de passado. A Mônica Alves está falando aqui, ó, 72 likes. Bora bater os 100 likes, galera. E falando em 72 likes, eu já vou olhar aqui com quantos likes estamos, viu, Mônica? Porque temos que chegar no 100 hoje, galera. Temos 77 likes, dá para chegar no 100. Galera, se você das 67 pessoas que está aí de forma simultânea comigo, 70 agora, não tiver deixado o like ainda, estamos precisamente com 77 likes. Então, temos que chegar no 100 like hoje. Então, dá essa moral aí pra gente bater os 100 like e ficar lindo, lindo, lindo para o Cabuloso vencer amanhã. E é importante você se inscrever, tá? Não se esqueça da inscrição, não. Tá aqui o... Deixa eu ver aqui mais uma mensagem aqui. O Cauã tá aqui, ó. Quem sabe o Lautaro faz o gol? Já pensou? Pois é o que eu falei, cara. Então, assim, pode ser, né?
Ó, o Geraldo Faria tá aqui. Boa tarde, Cris. Eu tenho 65 anos e acompanho o Cruzeiro no Mineirão desde 1969. Amanhã estarei lá mais uma vez. 2-0 para nós, Divinópolis, Minas Gerais. Um abraço para Divinópolis ali, aí, e um abraço para você, Geraldo. 65 anos, meu caro. Parabéns pelos 65 anos e parabéns por você acompanhar o nosso cabuloso e tá apoiando aí desde sempre. Você, Geraldo, viveu muitas fases do Cruzeiro e passou junto com a gente a fase de 2019 para cá. E agora você deve estar curtindo demais o momento, né, meu caro? E você vai estar lá. O placar de 2-0 seria perfeito. Boa sorte para você e boa sorte para o nosso cabuloso. Desejo toda a sorte do mundo para você lá no Mineirão. Que você aproveita e curta o momento, cara, independente do que acontecer. Você já viveu demais de Cruzeiro e nós estamos vivendo muito de Cruzeiro ainda, né, Geraldo? Então, parabéns. Eu gosto muito dessas histórias, galera. O Geraldo é um cruzeirense sensacional, pode ter certeza. 65 anos de Cruzeiro, é muito legal. E Geraldo, 65 anos de alegria, viu, cara? Parabéns, você escolheu muito bem. E eu acho que você tem sido muito feliz aí, 65 anos, com o nosso cabuloso. Tamo junto, viu, Geraldo? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Valeu, um abraço, viu? E boa sorte lá amanhã. Vai dar nós. Tomara que o Cruzeiro arrebente lá. É... Tá aqui, ó. O Ricardo Marcelo tá aqui, ó. Boa tarde, meu amigo. Sou de Diamantina. Um abraço pra Diamantina, gente. Diamantina. Gente, rapidinho. Eu já gostei muito de carnaval, né? Um dos primeiros carnavais que eu saí de Belo Horizonte foi pra Diamantina. Gente, que loucura! Que carnaval foi esse? Falando de Diamantina. Curti demais, tá? Pra quem gosta, né? E hoje em dia eu sou mais tranquilo, hoje em dia eu já não acho muito legal, porque as coisas mudaram muito, né? Hoje em dia a violência tá demais. Antigamente era tudo mais tranquilo, né? Dá pra curtir, todo mundo ficava ali naquela curtição e ia embora pra casa, tava tudo certo. Hoje em dia, se você sair pra alguns lugares aí, você não sabe nem se você volta pra casa. Mas é isso. Boa tarde pra você, viu, Ricardo? De Diamantina. Um abraço aí para Diamantina. Aí, eu pedi para mandar um abraço, já antecipei já o abraço para Diamantina. Tamo junto, meu caro. Um abraço para Diamantina. Manda aí, galera, de onde você é e o seu placar, beleza? Ó, o Maurício Teixeira tá falando aqui, ó. Amanhã, quem tiver melhor no meio-campo, amanhã quem tiver melhor no meio-campo define o jogo. Por isso que o Cruzeiro engoliu o Flamengo. Cara, perfeito. Eu gosto muito do setor de meio-campo, gente. Eu gosto de futebol como um todo, mas eu sou apaixonado pelo setor de meio-campo, gente. Eu gosto. Quando se fala de contratação, eu gosto sempre que contrata meias bons, porque eu acho que o meio de campo é onde acontece tudo. O meio-campo é onde acontece o jogo. E eu falo muito isso. Quem ganha o meio-campo fatalmente ganha o jogo. Obviamente que não é uma ciência exata e às vezes você pode controlar o jogo, mas você pode perder a partida. Mas eu gosto demais, Maurício Teixeira, do setor de meio campo. Gente, quem tem um meio de campo redondinho, ele faz uma temporada muito boa. Eu penso assim, gente, quem tem uma dupla de volante, igual é incrível, né? Como tá dando certo o Lucas Romero e Lucas Silva. Quem tem uma dupla de volante entrosada, gente, o meio campo funciona. Porque aí eles comandam as ações ali, a parte de posicionamento para roubar a bola é mais fácil, a transição para chegada ali na parte final ali e que antecede ao ataque é mais fácil. O camisa 10 que joga com dois volantes entrosados, ele joga fácil, ele só precisa se movimentar, porque os dois volantes ali, eles fazem o jogo acontecer. Então eu gosto demais do Maurício Teixeira, concordo demais com você. O Cauã tá aqui, ó. O Maurício Teixeira tá aqui falando, ó. Acredito no 2-0 para o Cabuloso. Eu acredito no 3-1, mas para cá 2-0 também tem saído bastante. O Cauã Souza tá aqui, ó. Cris, o nome dele é Marino Ines... tá, isso mesmo, o Inestrosa, é isso mesmo, o jogador que eu falei que eu não coloquei o nome por um descuido meu, mas da próxima vez quando eu fazer ali aquelas artezinhas ali, meia boca, essas artezinhas, eu vou me atentar mais, tá? Na informação, quando tiver que falar, tem que saber o nome do jogador. Mas tá aí o Cauã, que tá me ajudando demais, como todos vocês ajudam aqui na live, corrigindo aqui o meu erro, Marino Inestrosa. Que isso, hein? O portunhol aí tá sensacional. Tá em dia. O Daniel Dias, né? Que tá ali com uma foto ali, eu não sei se é da esposa dele ou de alguém, de algum familiar dele. Eu acho que acho que tudo bem. Mas cadê o Batistella no profissional? Cara,
nós somos muito empolgados para esse clássico, né? Então, assim, quando a gente vai falar de clássico, é difícil a gente falar em garoto da base, porque, assim, por mais que a gente tenha alguns garotos aí em franca ascensão, né? O Kaique Kenji fez uma grande partida, o Murilo Hickman tá me encantando no meio campo, apesar de não ter feito nenhuma partida brilhante de um craque, o que ele não vai fazer, porque ele tá em evolução agora. Eu vejo ele com muita personalidade no meio campo do Cruzeiro. O Cauã Prats, pela lateral esquerda, tá recebendo oportunidades também. É um jogador que tem apenas 16 anos e tem margem para crescimento, vai evoluir muito. Eu acho que é uma realidade no futuro do Cruzeiro, igual está sendo o Kaique. É difícil, cara, a gente falar em base em um jogo desse tamanho. Obviamente que nós não temos que nos reter, nos contrair aí, a não utilizar os garotos em jogos grandes. Se eles tiverem capacidade, tem que entrar. Entretanto, fica muito ali naquele extremo de colocar o garoto e ele brilhar num clássico e deslanchar na carreira, ou você colocar o garoto num clássico e ele fazer alguma coisa de errado ali e ele sentir muito, cara. E aí você acabar com a carreira de um garoto porque você utilizou de forma errada em um momento errado num clássico. Mas eu concordo com você, cara. O Cauã Batistella, eu sou um defensor aqui, gente, de muito tempo do Cauã Batistella. Quando o Cauã Batistella frequentava apenas o sub-17 do Cruzeiro, ele estava em transição do sub-16 para o sub-17, eu já falava do Cauã Batistella, ó. E aí o Mário lá do Legado Celeste pode provar pra vocês, eu já falava do Cauã Batistella, ó, direto. Eu falava assim, gente, tem um menino no sub-17 que para mim ele já pode fazer aí aquela transição gradativa para o profissional, começar a viver o ambiente profissional. E aí, isso ainda não aconteceu com o Cauã Batistella, mesmo se destacando muito no sub-20. Mas aí, ô Daniel, nós temos que ter um pouco de calma, cara. Eu acho que clássico é um pouco complicado. Beleza, meu caro? Mas estamos junto aí. Agradeço pela sua mensagem aí. A Mônica Alves aqui, ó. 78 likes, galera. Vambora bater o 100 like aí, galera. Bora bater o 100 like. Bora que bora que bora. Tá aqui, ó. O Carvalho, 1989, tá? Ele falou, Pedrinho mandou o Dudu. Não entendi. Entendi. O Pedrinho mandou o Dudu, não sei o que, do Caju, ele foi mesmo. Amanhã, 3-1, cabuloso. Tamo junto, meu cara. Tem que tomar cuidado, gente, porque assim, a gente sai lendo assim rápido, pode, se não, uma mensagem do Carvalho ali foi tranquila. A Mônica Alves tá falando aqui, 81 likes, bora bater os 100 likes, gente, bora que bora. Vamos lá, pessoal, bater os 100 likes, pô, vamos bora bater os 100 likes aí, galera. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos aqui de like. Vamos ver, deixa eu ver aqui com quantos likes nós estamos no momento. 91 likes, gente. Se você não deixou o like, nós estamos buscando aqui os 100 likes. A Mônica tá fazendo aqui aquela campanha de sempre para ajudar. Estamos querendo bater os 100 likes. Estamos agora, nesse momento, como eu falei com vocês, com 91 likes. Só falta apenas 9 likes para o 100. Se alguém não deixou o like aí, bora que bora bater os 100 likes. A Mônica Alves aqui, ó. Cruzeiro 1-0, Caeté, Minas Gerais. A Mônica de Caeté. Um abraço aí, um abraço gigantesco. Eu não consigo, mas eu abraçaria Caeté inteira se eu pudesse. Um abraço para Caeté aí, viu, Moniquinha? Um abraço especial aí para Caeté, da Mônica Alves. É isso aí. Tamo junto, viu, Mônica? O Sérgio Soares está chegando com mensagem aqui, ó. O Cruzeiro não pode dar mole. Amanhã é igual deu na última. Ó, peraí, deixa eu ler de novo aqui. O Cruzeiro não pode dar mole amanhã, igual deu na última derrota, né? Que teve para as frangas. Não, exatamente. Temos que fazer um jogo diferente aqui. Temos que fazer valer aí o nosso favoritismo, inclusive, né? Não podemos, né? Dar mole aí para depois a gente ficar lamentando aí que estávamos vivendo uma boa fase e na hora que chega no jogo grande a gente não faz valer. Então bora que bora. O Cauã Souza tá aqui com mais uma mensagem. O Cruzeiro, né, só não pode cair na pilha dos jogadores do Atlético, inclusive o Lianco, meu cara. Ponto muito importante, concordo de você demais. Temos que jogar futebol. O time que tá vivendo o melhor momento, gente, ele tem que priorizar com que o jogo ande, porque nós estamos bem, estamos jogando melhor, o momento é melhor, então o jogo tem que andar. Não podemos cair na pilha porque nós sabemos jogar com a bola no pé, né? Nós sabemos pressionar o adversário, estamos em um momento bom, então nós não sabemos jogar luta no chão, briga, porrada. Isso não é com o Cruzeiro amanhã. Entretanto, não pode tirar o pé da dividida, não, né?
Ó, temos que entrar com um mental ótimo. Exatamente, cara. Perfeito. Esse Cauã é bom demais, viu? Esse Cauã é muito bom. É isso aí, cara. Temos que entrar com o mental em dia. É isso mesmo. Ó, o Geraldo Faria tá aqui, ó. Me inscrevi no seu canal hoje. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigado, meu caro. Te agradeço demais. Eu fui em muitas finais com o Cruzeiro, né? Ó, com o Cruzeiro River, né? Em 1976 Libertadores e na final do Mundial contra o Bayern de Munique no mesmo ano. Pô, cara, que história sensacional. Ô, cara, essa final eu tava na escola e eu vi na biblioteca da escola. A biblioteca eu me lembro muito bem, não era uma biblioteca aqui do bairro, aqui do próprio bairro onde eu moro, né? Uma biblioteca modesta, né? Uma escola pública e tal, mas assim, oportunizaram a gente a ver esse mundial. E eu ali começando ainda a saber o que era Cruzeiro, escutava muito aquela rádio lá, escutava Alberto Rodrigues, então assim, eu ficava de noite ali com o olho fechado, escutando notícia do Cruzeiro. E eu ouvia o rádio imaginando que o time assim, o Cruzeiro atacando, aí o Alberto Rodrigues passava. O Roberto Rodrigues falava assim: ultrapassou o meio campo, foi pela ponta, não sei o que, não sei o que. E eu imaginando que a bola tava passando da linha do meio, né? Muito novo, aquela loucura de rádio, cara. Então, assim, ô Geraldo, muito legal, cara, muito legal a sua história. Pena que nós não ganhamos, né, o Mundial, mas, assim, pô, muitas histórias boas pra contar. Fica aí a história, né, que o Cruzeiro ofereceu. E, assim, mesmo que a gente tenhamos vivido aí histórias de derrotas com o Cruzeiro, o que eu sei da história do Cruzeiro que são mais glórias do que derrotas. Então, o Cruzeiro é um time que proporcionou muita alegria para muita gente aí, até mesmo quem já não está entre nós, e continua proporcionando alegria para nós. É isso aí. A Mônica Alves está aqui, ó, 9 likes. Bora bater os 100, galera. Deixa eu ver aqui, atualizar, que a Mônica Alves está aqui pedindo pra gente bater os 100 likes, e é sempre importante aí. Ó, 91 like, deixa eu atualizar aqui, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar com quantos likes estamos. Rapidinho, 96 likes, 4 likes, 52 pessoas aí, galera, não é possível. Tem alguém das 52 pessoas aí que não deixou o like ainda. Eu vou descer lá para as últimas mensagens, para me ler as mensagens da galerinha que tá no final, que tem muitas mensagens aqui e eu talvez não consiga. É bom que alguém me manda aí quando a gente bater os 100 likes, beleza? Ó, a Mônica mandou aqui, tá vendo? Ó, atualizado, ó, 96 likes. Bora bater os 100, galera. Tamo junto, bora que bora aí, ó. O Lucas mandou aqui, ó. Caio Jorge tem que apertar sempre a saída de bola, né, com aquele lianco. Tem mesmo, inclusive cair para dentro, porque se tiver que provocar o jogador, que provoque no futebol. E ele é um jogador que é meio estressadinho e violento, ele vai acabar sendo expulso. Então é isso aí, também concordo com você. Ele gosta muito de fazer gracinha, né, e com certeza vai errar algumas vezes. Pô, vai errar várias vezes, pode ter certeza. Nos últimos jogos aí tem cometido até algumas falhas aí, tá? Então é bom o Cruzeiro apertar mesmo. Ó, o Maurício Teixeira, eu também estava lá, tinha apenas 13 anos. Ó, o Maurício Teixeira também, ó, falando que tem história com o Cruzeiro. Eu não sei se ele estava na final com o Bayern ou se ele estava na final com o River, mas Maurício Teixeira também marcando presença aí, falou que estava lá. Ó, o Cauã tá aqui, ó, Cris, acho que ele quis dizer, me admiro muito o Lucas Romero, ó, me admira muito, acho que é isso. Mas admiro muito o Lucas Romero, porque quando ele joga clássico, ele sempre joga com raça, demais. Faz falta, com certeza normal, como marcador, mas ele tem que tomar cuidado para não ser expulso. Pois é, tem que tomar demais, tomar cuidado demais. Amanhã é o que a gente não precisamos, gente, é ficar desfalcado de jogador. Então o jogador tem que entrar, eu acho que foi, eu não me lembro aqui muito bem quem é que falou, que eu tô lendo muitas mensagens aqui, ele tem que entrar com o mental em dia, é isso aí, essa é a mensagem. O Lucas tá aqui, ó, será que o Fagner manda algum jogador das frangas pro DM amanhã? Tomara que não, cara. Eu torço muito para que o Fagner continue jogando esse bom futebol sem ter que machucar ninguém. E assim, nós não podemos pensar assim, não, Lucas. Vamos com muita calma aí, meu cara. Vamos querer aí machucar o jogador dos caras, não. A Mônica Alves está aqui, ó. Obrigado, Cris. Tamo junto, Mônica. Não precisa agradecer em nada. Eu que te agradeço sempre. Inclusive, agradeço todos vocês por estarem aqui comigo todos os dias, me ajudando aqui. Ó,
A Mônica Alves está aqui falando, ó. Geraldo Farias, seja bem-vindo ao canal Cruzeiro Info. Tamo junto. A Mônica faz uma praça. Sabe aquela história assim, quando as pessoas vêm fazer visita na casa da gente, assim, ó, tem que fazer praça para as visitas. A Mônica Alves, ela faz a praça aí de forma perfeita e tá aí mandando aí as boas-vindas ao Geraldo aí, Faria, que tem histórias sensacionais do Geraldo ao nosso canal. E o Geraldo, como muito gentil também, está agradecendo a Mônica Alves aí. Obrigado, Mônica Alves. Então tá perfeita, todo mundo em casa. É a família Cruzeiro Info, galera. Deixa eu ver aqui se nós batemos aqui os 100 likes. Deixa eu ver aqui, eu acho que alguém deve ter já me atualizado. Deixa eu ver aqui se batemos os 100 likes. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, galera, pra gente nos atualizarmos aqui sobre os likes. 99 like, 99 like. Mais um like aí, galera. Deixa o like aí, mais um like aí pra gente bater os 100 likes. 1h e 25 de live já. Então, eu quero que a gente bata aqui os 100 likes pra gente ir descansar, né? E o Cruzeiro amanhã vencer. Tá aqui, ó. Marilda, tá aqui, ó. Marilda, o nome dela tá inteiro que eu não vou conseguir ler, que é um verdadeiro trava-línguas, tá aqui, ó. 98 likes, galera. É isso aí, ó. Ela tá mandando aqui, ó. Ó, tem um atleticano aqui, ó, não é atleticano não. Dei o like, porque 92 nem existe. Pois é. Porque 9-2 nem existe. É isso aí, valeu, meu cara. Tamo junto. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, a Marivaldo tá aqui, ó. A Mônica Alves foi me buscar, ó, tá vendo? A Mônica foi lá buscar, ó. A Mônica foi buscar o Marivaldo pra vir aqui pra dar aquela moral pra gente que bateu os 100 likes. Eu tô aqui atualizando aqui, galera. Eu acho que ainda não bateu, não é possível que a gente não batemos aqui os 100 likes. Tava faltando um like, 50 pessoas aí de forma simultânea. Falamos sobre muitas coisas aqui já hoje. Nós fizemos uma live muito descontraída, legal demais. Deixa-me ver aqui. 101 like, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mais uma vez a Mônica Alves aí, ó. O Eric Marques tá aqui, ó, 103 likes. Ó, Eric Marques, que número lindo, maravilhoso para um canal pequeno como o meu, né? Um canal que tá crescendo com a ajuda de todos vocês. É um número lindo, maravilhoso. A Mônica Alves tá mandando aqui, ó, 101 likes batidos. Bateu o martelo aí a Mônica Alves. O Lucas tá falando aqui, ó. Vai no jogo amanhã? Não vou conseguir não, Lucas. Amanhã não vou no jogo, amanhã estarei trabalhando. Eu trabalho 12/36, então eu estarei de plantão amanhã. Inclusive, gente, o jogo é 8h30. Eu largo serviço às 20 horas. Eu vou pegar minha moto, que Deus me abençoe e que me traga com segurança. Eu vou dar uma acelerada amanhã. Eu vou com responsabilidade, vou dar uma acelerada. Aí eu chegarei, o jogo já vai estar acontecendo. Eu vou ver se eu programo a live hoje de pós-jogo, tá? Pra gente fazer um pós-jogo amanhã, que aí eu chego, o jogo já vai estar acontecendo. Eu tomo um banho, já jogo ali aquela janta no micro-ondas, esquenta rapidinho, eu vou comendo, vou anotando algumas coisinhas sobre o jogo e aí, se Deus quiser, vamos terminar amanhã com uma vitória que vai dar tudo certo, tá? A Mônica Alves está falando aqui, horário de jogo ruim, Cris. Pô, Mônica, é uma tristeza quando a gente fala dessas coisas. Por quê, Mônica? Ninguém adivinhar, obviamente, que o Cruzeiro ia estar, né, nessa posição na tabela do Campeonato Brasileiro, obviamente. Entretanto, é um clássico, né? O clássico, por mais que tenha outro jogo, Mônica, mais importante para a televisão, que talvez Flamengo e Botafogo seja mais importante, porque é um jogo, né, do Flamengo e outras coisas mais, então talvez esse seja o jogo da televisão. Mas é Cruzeiro e Atlético, é um clássico, e ainda mais que o Cruzeiro está dentro do G4, o Atlético subindo também, eu acho que deveria ser um horário mais acessível para o torcedor e mais acessível para a televisão também. Entretanto, Mônica, eu depois de alguns dias refletindo sobre isso, eu acho que eles colocaram esse horário porque ia ter Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo. Eu não sei se o jogo é primeiro, deixa eu ver aqui na tabela. A tabela tá até aqui na tela aqui, aí a gente consegue descer aqui que a gente consegue ver o horário do jogo do Flamengo e Botafogo. Às 18h30, entendeu? Então o jogo do Flamengo e Botafogo é às 18h30. Aí vai ter Flamengo e Botafogo que vai chamar muita atenção para televisão. E aí depois, né, vai ter Cruzeiro às 20h30 que vai chamar muita atenção para televisão. Então a televisão ele tá querendo pegar todos os jogos importantes para que a audiência toda foque nela.
Entendeu? Então talvez seja isso, mas que é muito ruim, Mônica. Não é muito ruim, não é péssimo, mas é péssimo. Imagina, para o trabalhador, né? Para nós que temos que trabalhar na segunda-feira. No caso, meu plantão vai ser domingo, eu estarei em casa na segunda. Mas para quem trabalha na segunda é muito ruim, Mônica. Então é foda demais. O Cauã tá aqui falando aqui que às 16 horas, né, ia ser um ótimo horário, pô, perfeito, né? O Lucas tá falando aqui, ó, deveria ser às 16 horas como sempre. Também, pois é. E o Cauã tá falando aqui, ó, Galvão Bueno vai narrar o jogo. Gente, eu vi até o Jaycee falando, eu até faço cortes do Jaycee, tá? Uso os cortes do Jaycee, que é um cara assim, eu gosto do trabalho do Jaycee, tá? Eu gosto do trabalho do Jaycee, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto do trabalho do Jaycee. Ele é amigo do Galvão Bueno, então elogiando o Galvão Bueno pra caramba e outras coisas mais, só que muita gente critica, né? Eu, sinceramente, eu não gosto do Galvão Bueno, não, tá? O Galvão Bueno, não. A gente fala que a gente não gosta da pessoa, é foda. Eu não gosto das narrações do Galvão Bueno. Eu acho que ele sai muito do jogo, ele conta muita história na hora do jogo, e aí, em alguns momentos, ele fala de alguns jogadores de forma cruel, sabe? Eu acho que você tem que ter calma para você falar da carreira de um jogador e o comentarista e o narrador de futebol, ele tem que ter cuidado porque um comentário dele sobre um jogador pode atrapalhar uma negociação, um futuro do jogador. Então tem que ter muito cuidado. Eu acho que o Galvão Bueno ele ataca muitas vezes o jogador, entendeu? Eu não gosto muito não. Eu não curto muito o Galvão Bueno. Se eu vou ver o jogo, eu vou colocar em outro canal, tá, gente? Eu vou ser sincero pra vocês. Eu não vou ouvir narração do Galvão Bueno, não. E assim, não tenho nada contra quem gosta, tá, gente? Inclusive, o Galvão Bueno é um grande narrador, tem uma história sensacional. Já falou mais sobre o jogo enquanto narrava, hoje ele conta muita história. Então eu gosto de quem narra o jogo. Eu gosto de ver um jogo de quem está narrando os fatos, não contando história. Eu não quero saber de história de vida de jogador. Não tô nem aí pra saber de história de vida de treinador, história de vida. Eu quero ver o que tá acontecendo no jogo. Então, hoje eu não sou muito fã do Galvão Bueno, não. A Mônica tá falando assim, o Galvão Bueno pé frio, Cauã. Então é difícil, né, Mônica? Sai pra lá então, pé frio. Sai pé frio. Por isso que eu não vou ver. Se eu não vejo e eu não estou ouvindo, eu entendo que eu não estou dando zica. Então é melhor a gente não ver, né, gente? Que é difícil. O Maurício Teixeira tá aqui, ó. Eu não gosto do trabalho de nenhum dos dois. Tá aí, ó. Tá vendo? Maurício Teixeira sendo sincero. Respeito demais sua opinião, Maurício Teixeira. O Jesse Carvalho, eu gosto do jeitão dele ali, cara. Meio espontâneo, solta umas bombas ali, fala uns negócios. Ele é meio engraçado. Por isso que eu gosto. Eu vejo as lives dele, inclusive faço até uns cortes lá. Mas respeito sua opinião, meu cara. Tamo junto, não tem problema não. Agora, do Galvão Bueno, concordo com você. Também não curto muito não, tá? Eu gostei muito do Galvão Bueno, das narrações dele de seleção. Eu acho que tem tudo a ver com seleção. Hoje ele fala demais do que não acontece no jogo. Isso que me incomoda nele hoje. Mas para narrar jogo de seleção, eu achei que foi um grande narrador. O Cauã tá aqui também, ó. O melhor o Luiz Roberto para narrar. Gosto dele. Também gosto. Também gosto do Luiz Roberto, cara. Eu gosto do Luiz Roberto. Eu acho que é um cara que diz muito o que é o jogo. Eu não vejo favoritismo. Eu não vejo ele tender a narrar. Vamos dizer assim, torcendo para um lado que o outro. Eu acho que o Luiz Roberto é um cara muito neutro. Nem sei para que time que ele torce. Galvão Bueno deve ser flamenguista, né? Obviamente. O Cauã tá aqui com mais mensagem também. A narração do Galvão Bueno na Copa de 2022 foi muito bom. Pois é, cara. Eu acho que nas Copas, para narrar jogo da seleção, o Galvão Bueno é o espelho da seleção brasileira. Quando o outro narrador narra o jogo da seleção, eu acho estranho. O Galvão Bueno narrando a seleção brasileira eu já acho legal. Entretanto, ele tá contando histórias demais da vida. O Maurício Teixeira tá falando assim, o Galvão Bueno já foi bom na Fórmula 1. Pois também, né? Gente, quem não se lembra do Rubinho Barrichello? Hoje vai, hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje não. Quem se lembra disso aí, gente? Oh, meu Deus do céu, muito legal, Maurício Teixeira História. Ô, gente, vambora que bora. 1h34 de live, tamo junto. Agradeço a todos vocês aí pelas histórias aí, tá? Eu vou só pegar o nome dele aqui, galera. Porque eu esqueço muito alto. O Geraldo Faria, não sei se o Geraldo Faria tá aí ainda. Um abraço pro Geraldo Faria, tá?
Eu acho que ele se inscreveu no canal, ele falou hoje pela primeira vez. Agradeço a todos vocês que se inscreveram hoje. Mas o Geraldo Faria agregou demais a nossa live hoje, melhor do que ninguém, tá, gente? Só que a história dele foi diferente aqui. Um cara de 60, não fala um senhor, não, um cara de 65 anos, né? Que participou muito da história do Cruzeiro, né? Contou aqui um pouco da história dele na nossa live, isso é sempre importante, tá? Quem se inscrever aí, conta a sua história aí que a gente vamos falar sobre ela. Então a Mônica Alves fez as praças aí para o Geraldo, e eu falo também, viu, Geraldo, a todos vocês e ao Geraldo. Ele falou aqui, ó, me inscrevi no seu canal hoje, sucesso no seu trabalho e tudo mais, aquela hora que eu li. Seja muito bem-vindo, Geraldo. E seja muito bem-vindo todos vocês que estão se inscrevendo, que estão inscritos no meu canal, o canal Cruzeiro Info, o nosso canal, o canal da Mônica, o canal do Geraldo, o canal do Lucas, canal de geral. O Maurício Teixeira, o Cauã Souza, o Daniel, que esteve aqui com a gente ajudando também. O Eduardo também passou por aqui ajudando o canal também com uma mensagem. É sempre importante mandar mensagem. O Marco Silva, o Douglas Silva também, a Bi Santos, a Patrícia Duarte, geral, galera. Muito obrigado. Boa sorte para o Cabuloso. 3-1 para o Cruzeiro amanhã, tá anotado aqui, eu tô anotando na ponta da mesa. 3-1 para o Cruzeiro amanhã. E bora que bora. Bom sábado para vocês. Ótimo final de semana. Para quem tá trabalhando, tá vindo do serviço, bom descanso agora e aproveita o domingo. Para quem já tá em casa, bom final de semana para vocês. Se forem tomar aquela cervejinha com responsabilidade, como eu digo, bebam água, que é sempre importante, tá, gente? Se você beber bebida alcoólica, beba água para se hidratar, é sempre importante. Quem for naquele refrigerante também que não faz bem, vai devagar, vai com calma, mas aproveitem a vida, tá, gente? O dia de amanhã só pertence a Deus e vamos viver Cruzeiro amanhã. Boa sorte, Cabuloso. 3-1 pra nós. Tamo junto, bora que bora. Até mais. Deixa eu ver se tem alguém me despedindo aqui pra mim não ser mal educado com ninguém. Deixa eu descer aqui, que eu estava lá em cima. Ó, a Mônica falou que era Fórmula 1, na Fórmula 1 era ótimo. Hoje sim, hoje sim, hoje não. Oh, meu Deus, eu sempre vou me lembrar disso. O Maurício Teixeira tá aqui, ó. Eu também, Cristiano, 62. Pois é, cara, aí, tá vendo? Maurício Teixeira também. Você não, Maurício Teixeira, você tá aqui todo dia. Então eu não vou te agradecer nada, não. Brincadeira. Aí, gente, Maurício Teixeira também tem muita história pra contar. 62 anos de Cabuloso, 62 anos de alegria, né, Maurício Teixeira? Você também, meu caro. Seja muito bem-vindo mais uma vez, como sempre, Maurício Teixeira. A Mônica Alves está falando aí, ó. Inscreva-se no canal Cruzeiro Info e deixe o like. Inscreva-se no canal, galera. O Geraldo Faria tá aqui com a última mensagem aqui que eu irei colocar na tela pra gente partir para o descanso. Galvão Bueno é melhor narrador de Fórmula 1 e da seleção também. Perfeito, tá vendo? Hoje nós estamos concordando demais, gente. Tá aí. O negócio do Galvão Bueno hoje, né, seria ele narrar a Fórmula 1, mas o Galvão Bueno tá parando também, né, gente? Fez um bom trabalho, tá, galera? Foi um ícone da história do futebol brasileiro, né? Isso nós não podemos negar. Temos as nossas preferências, obviamente. Cada um gosta de um estilo de narração, cada um gosta de um narrador, mas nós respeitamos, é claro. Foi um grande personagem do nosso futebol, mas hoje eu prefiro que não narre junto do Cruzeiro. Não. Tamo junto, Geraldo. Tamo junto, Mônica. Tamo junto, Maurício Teixeira. Tamo junto, Cauã. Tamo junto, geral. Boa tarde para todos vocês e até segunda às 15 horas na live, tá? Segunda-feira às 15 horas. Tchauzinho, Mônica. Com Deus, viu? Um abraço para você e para sua família. Um abraço para vocês e para a família de todos vocês. Até segunda, viu, galera? E boa sorte para nós amanhã. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe o nosso Cruzeirão Cabuloso. Tamo junto. Muito obrigado, viu, Mônica? Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado, Maurício Teixeira. E muito obrigado, Cauã. Geral aí. Obrigado, viu, gente? Tamo junto. Bora que bora descansar.